Gente, estamos quase concluindo as nossas análises do depoimento da professora Monique e a gente acha que está no penúltimo questionador, né? No penúltimo que inquiriu a professora, que é o chamado Dr. Igor, que é um inquiridor muito cansativo, né? Porque um advogado de acusação despreparado, não consegue ter empatia pela mulher em situação de julgamento. Ali a Monique está tendo seus direitos violados, né? Tudo aquilo que consta na Lei Maria da Penha acerca dos direitos da mulher está sendo violado nesse processo o tempo inteiro, né? As pessoas odeiam a professora Monique, umas porque acham que ela é rica, outras porque acham que ela tem muita coisa, outros porque acham que ela não é negra e de fato ela não é. Então as pessoas odeiam a Monique por tudo. E aí vem esse Igor, né? Não vou chamá-lo de doutor não, porque ele não é doutor em coisa nenhuma, mas ele vai lá e faz aquelas perguntas, e é um depoimento cansativo de mais de 1h30, onde ele insiste em situações ali, a juíza chega a repreender, né? O senhor está sendo muito... só posso falar assim, o senhor está sendo desumano em seus questionamentos, porque ele estava ali, parece que ele estava ali mais preocupado em defender Leniel do que em buscar a verdade mesmo. Mas não adianta, porque a professora Monique foi imponente, foi impecável, foi maravilhosa. É claro, ela está sendo punida também por ela ter sido maravilhosa em responder. Então foi ali um papo de uma mulher para um homem, de um homem para uma mulher, e aí ela respondia dentro daquilo que ele precisava receber, que era a imponência de uma mulher inocente, né? Nesse sentido, eu pensei algumas coisas importantes e que depois você pode conferir no depoimento na íntegra, que eu vou deixar o depoimento que ela prestou ao chamado Dr. Igor, tá? Ele vai perguntá-la de novo, né, sobre a moca, que aqui em Minas Gerais a gente chama de cocão, em outros lugares chamam de cascudo, né? Que o Henri disse que recebeu do Jairo. E é fato que o Jairo reconheceu isso, e a professora Monique interpretou naquele momento como uma brincadeira da qual ela não gostou, e ela já tinha dito à juíza, né? Quem viu os vídeos anteriores vai ver que ela disse à juíza que na época ela até perguntou aos advogados se eles brincavam assim com os filhos dele, e o advogado falou que ele brincava assim de briguinha, alguma coisa, que as mães não gostavam, mas as mães também não interpretavam isso como violência. E foi exatamente isso, a professora Monique não concordou com aquela moca, né, com aquele cocão, com aquele cascudo, mas ela tinha interpretado porque o próprio Jairo falava com ela: olha, eu brinco assim com meu filho, o que é isso? O menino é muito fresco, vai virar viadinho. Né? Então, observemos algumas coisas sobre essa questão da moca, que ficam tentando culpabilizar a professora por uma coisa que o menino recebeu. Ela vai dizer primeiro, foi uma única vez, e ela pontuou que ela não gostou daquilo. Ela repreende o Jairo nessa única vez, e aí o Jairo vai e dá explicações convincentes, que é essa questão de falar que ele brinca com os filhos dele. Ela se deixa convencer porque os próprios advogados diziam que ele também brincava assim com os filhos dele, né? E outras pessoas que ela conhece. E outros homens que levam os filhinhos assim. A gente conhece depoimento de homens que foram educados nesse rigor para aprender a se defender e tudo, e as pessoas falavam assim: pois é, mas o Henri ele é muito cheio de cuidados com ele. Então, no meio dos cuidados dela, tinha também uma certa culpa em admitir que pudesse haver alguma coisa que não fosse uma educação rigorosa, alguma coisa que ela pensasse que fosse uma educação que ela não gostava, porque ela pensava assim: gente, como é que eu vou dizer isso se as pessoas não falam assim: Monique, para de frescura, seu filho também não pode nem brincar mais, pode tomar um cocão? Enfim, ela tinha isso tudo em mente. E por isso é que naquelas circunstâncias ali, de uma única vez que o Henri relatou que o Jairo tinha dado dele uma moca, ela ficou meio que sem jeito de agir, porque ela também pensou no todo. O pessoal ia falar assim: mãe fresca. Falavam isso pra ela, né, que o menino ia crescer fresquinho porque ela é muito cheia de cuidado. Olha só a dificuldade, né? E o tipo de pergunta que esse Igor faz, né? E isso mostra pra gente muito o que é o drama de ser mulher, né? Porque se a professora acha ruim a brincadeira que foi feita com o filho dela, ela é uma mulher fresca. Se ela entendesse, é uma mãe omissa. Ou seja, qualquer coisa que ela fizesse ia ser usado como está sendo usado contra ela. Eu acho engraçado essa insistência do Igor nessa questão da moca, né? Porque quando o Leniel ficou sabendo da boca do próprio filho
que o tio Jairinho dava uns abraços apertados, o Leniel também não teve essa reação. Ele até falou, já eu fui lá e reagi na hora. Não, ele teve uma conversa amigável com o Jairo, eu não abraço mais meu filho, ele não está gostando, e pronto. Ou seja, ele teve uma reação passiva e pacífica, e ninguém acha estranho. Esse pai se omitiu, tinha que tirar o filho do convívio, tinha que denunciar. Aí quando a mãe tem uma reação mais contundente, em que a mãe fala assim, não quero você brincando assim com meu filho, e aquilo até onde ela sabe nunca mais aconteceu, aí as pessoas ficam assim, porque você não viu como violência? Ela não gostou da brincadeira, viu como uma brincadeira, pediu para o Jairo não fazer mais isso, o Jairo falou que o menino ia ficar frescalhado, mas ao mesmo tempo ele não fez mais aparentemente. Aí as pessoas continuam implicando com a mãe, mesmo ela tendo dado um basta naquela brincadeira, mas ninguém acha estranho o pai ter ido lá conversar amigavelmente com o menino. De qualquer maneira, aparentemente o Jairo parou, tanto com os abraços apertados, quanto com a questão da moca. Só que as pessoas continuam querendo enfatizar que a Monique tem a culpa de o filho dela ter levado uma moca do outro senhor lá, né? Aí o Igor, sei lá de onde que ele tira esses negócios, faz uma outra pergunta. Na verdade, ele estabelece um paralelo que não tem nada a ver. Ele vai falar assim, teve a questão da moca, teve o abraço apertado, que quando ela vai mencionar como é que Leniel agiu em relação à notícia do abraço apertado, né? Então, teve a moca, teve o abraço apertado e teve uma banda. Há um paralelo nisso? Aí ele faz uma pergunta sem querer nem pra quê, mas querendo mostrar o quê? Que o Leniel reagiu bem em relação à questão do abraço apertado e Monique reagiu mal? Na verdade, a questão da banda, por exemplo, a Monique não ficou sabendo. E a questão da moca, que é o cocão, que é o cascudo, ela reagiu na hora. Então, ele fica enfatizando esse assunto para ficar parecendo que Monique tem a culpa nessas coisas. E ela reagiu e agiu dentro daquilo que ela podia agir naquele período em que ela nem sabia do histórico do senhor Jairo em relação a outras famílias e a outras crianças. Aí o senhor Igor evoca aquela coisa que ela tinha acabado de relatar para a juíza, de que uma vez que eles estavam se preparando para viajar, olha a cena, olha o contexto todo. Ela estava no quarto do Henri, arrumando as roupas e as coisas do Henri para eles viajarem. E ali eles estavam discutindo porque a Monique estava sentindo que aquele cara, ele era um cara muito ciumento, obsessivo com algumas coisas e tudo, conforme ela conta na carta de 29 páginas dela. E numa daquelas brigas, por quê que estava havendo briga? Porque ela estava dizendo que ela ia sair de casa, né? Aquela coisa toda. Aí o Jairo, que estava no quarto do Henri, ele pisoteia tudo que estava lá. E se ele estava no quarto do Henri, o que tinha no quarto? As coisas do Henri. Aí o Igor vem com esse papo. Por que você não contou para o Leniel que o Jairo pisoteou as roupas do Henri? Quer dizer, o cara está todo fora de contexto e quer que a mulher fique levando para o ex-marido tudo o que acontece na casa dela em relação ao relacionamento dela. Aí a professora Monique deixa bem claro algumas coisas. Primeiro, o Jairo pisoteou as roupas do Henri porque eram as roupas do Henri que tinham ali naquele momento da discussão. Se ele tivesse em outro cômodo, ele iria pisotear as roupas de quem ocupava outro cômodo. Ou se ele estivesse na sala, ele ia pisotear a cadeira, o sofá, o que tivesse, né? Se ele estivesse no banheiro, talvez ele chutaria o vaso sanitário. Mas como ele estava no quarto do Henri, por isso que coincidiu dele pisotear as coisas do Henri. Ou seja, ela não conseguia entender que ele estava ali pisoteando as roupas do Henri porque ele implicava com o Henri. Na verdade, é exatamente o que ela falou. Ele iria pisotear o que tivesse na frente dele, meninão idiotado que ele era, como muitos maridos e companheiros de quem está me assistindo. O cara tá com raiva, o cara pula igual um cabrito endiabrado, né? Outra coisa que ela vai deixar bem claro é que o objetivo então dele quebrar o que estava ali na frente dele, que no caso, coincidentemente, eles estavam no quarto do Henri porque ela estava arrumando as coisas do Henri, o objetivo não era atingir o Henri, o objetivo era impedi-la de sair de casa. Tanto é que depois que ele sai do quarto, ele quebra as outras malas dela. Ela disse isso bem claro no depoimento. E é importante a gente ter isso bem em mente, né? A professora Monique tentou várias vezes sair de casa ou do relacionamento, mas tinha todo o envolvimento ali que ela não conseguia lidar muito bem com isso. E ao mesmo tempo, ela não linkava com o fato de que talvez o filho dela pudesse estar sofrendo violência. Do mesmo jeito que quando o senhor Leniel, ex-marido dela, fazia suas operações estranhas e a maltratava como esposa, ela nunca associou isso como se Leniel estivesse praticando alguma violência contra o filho do casal, né? É isso que as pessoas não conseguem entender a situação de uma mulher.
o fato de um homem praticar certas coisas não quer dizer que ele está dando a entender à mulher que ele possa estar violentando o próprio filho dela. Eu me lembro de uma conhecida minha que engravidou e que o cara se afastou dela, e aí depois que ele ficou sabendo que ela estava grávida de um menino, ele queria se aproximar, aí ela veio me procurar porque ela queria dar espaço para ele visitar. Eu falei, fulana, presta atenção, um cara que não queria nem saber onde você estava porque achava que você estava grávida de uma menina e que agora quer se reaproximar de você porque ficou sabendo que quem está dentro da sua barriga tem piu-piu, esse cara tá te contando que ele é violento, que ele é abusivo. Eu não tinha pensado nisso. Falei, então fica distante desse cara. Mas isso sou eu dizendo para minha interlocutora. A professora Monique não teve ninguém para mostrar isso para ela. Enfim, em meio a essas respostas todas, a professora Monique mostra nitidamente uma falta de paciência com esse Igor, porque é de cansar. Eu cansei de reassistir essas mais de 1h30, porque esse homem é cansativo. E ele é tão cansativo que, não sei se vocês viram depois, ele sai do processo, aí vai dar uma entrevista na Rede Rio. Foi na Rede Rio que ele deu uma entrevista, e aí você vê assim, um cara totalmente mal informado, não sei mais como é que tá, não acompanhei mais, quer dizer, o pessoal tá ali fazendo um showzinho, querendo aparecer em cima da desgraça de uma mulher que perdeu um filho e que nem deveria estar presa agora, que deveria ter gente lá em Brasília insistindo para conseguir falar com Gilmar Mendes, com uma covardia essa mulher tá presa. Mas continuemos. Então a professora Monique, ela é tão imponente ali diante, primeiro ela tinha acabado de ser imponente em relação ao promotor, e agora ela estava sendo imponente em relação a esse Igor, que mina todas as nossas energias. Mas eu fico olhando, depois você vai ver aí como é que ela reage ao Igor, eu fiquei pensando, quem foi que uma vez que Monique saiu da prisão e ficou aqui fora durante quase um ano, quem foi que minou dela essa imponência que ela tem, a imponência de uma mulher inocente? Quem fez isso? Eu fico olhando esse depoimento dela tão rico e tão imponente, porque de fato ela é inocente e ela respondia no bate e volta porque a verdade está com ela. Aí quando ela ficou aqui, liberta pelo STJ, não sei quem foi, nem como alguém a convenceu de ficar calada. E tem gente que até hoje acredita que a professora Monique voltou à prisão porque ela postou, ela podia postar, ela deveria ter falado muito mais com essa imponência toda, mas alguém ali de perto dela a fez silenciar-se. E essa é uma das grandes injustiças e de outros abusos que a professora Monique continua sofrendo, porque ela está presa, ela sofre abuso de quem a estimulou a ficar calada, ela sofre abuso de quem deveria estar lá em Brasília, lutando por ela, até conseguir falar com o Gilmar Mendes para mostrar a verdade, mas estão todos omissos. Não fale mal do ex-marido, não faça isso. Esse ex-marido está cheio de vontade, a gente tem que ir a público, não é nem falar mal dele, mas é desmascarar naquilo que ele está fazendo atualmente, neste dia, neste momento, por exemplo. E aí esse Igor, ele é um cara baixo, né? Ele e essa acusação, porque ele faz uma pergunta capciosa, desonesta. Então deixa eu perguntar para você, no quarto do Henri tinha roupas suas? Aí a professora perde a paciência, mas o que ele faz? É para arrancar dela uma resposta descabida. Claro que no quarto do Henri só tinha roupas do Henri, mas ela tinha deixado claro que o que o Jairinho pisoteou lá é porque ele estava no quarto do Henri. Se ela tivesse em outro quarto, ele iria pisotear as outras coisas que estavam em outro quarto. Mas o Igor finge que não entendeu porque ele precisa criar um factoide de que Monique viu Jairo sendo agressivo com as coisas do Henri e não fez nada. E não é essa a verdade. Existem coisas que parecem, mas não são. E no caso ali, o Jairo é idiota, imbecil e menino idiota, mimado, como talvez esse Hugo seja na intimidade dele, como talvez esse promotor seja na intimidade dele, né? De criar caso para poder chocar a mulher, e aí fica agora querendo botar a culpa numa mulher que é inocente. Agora, mesmo ele sendo capcioso e perversinho com cara de bonzinho, como os homens costumam ser, a professora Monique é mais imponente do que esses caras todos. Ela é mais imponente do que o promotor, ela é mais imponente do que o Dr. Igor, ela é mais imponente principalmente do que o Leniel e do que o Jairo. Por quê? O Leniel, e ela vai mostrando isso, o Leniel ele mentiu ali no seu depoimento, ele mentiu, criou fatos, criou mentiras, e ele fala as coisas que todo mundo acredita. E o Jairo, covardão, ele simplesmente não quis responder as outras perguntas, enquanto a professora Monique respondeu as perguntas de todo mundo. Inclusive tem que ser muito corajosa para ficar respondendo essas perguntas do Dr. Igor, né?
Aí o doutor Igor vem com aquelas coisas, ele vai, pega a conversa, com uma parte chata e cansativa da sessão, porque ele resolve ficar relendo as conversas, mas é bom que ele vai relendo e a professora Monique vai respondendo. Aí ele fala, ah, mas é que você falou para babá, coitado do meu filho. Ah, mas que você falou para babá, puta merda, que merda é essa? Né, quando a babá vai contando o que está acontecendo ali em relação ao Henri. Aí as pessoas preferem interpretar que isso mostra que a Monique sabia o que estava acontecendo. Não, o que a Monique sabia que estava acontecendo é que o filho dela estava apresentando algum tipo de insatisfação com a vida, tanto é que nesse período todo ele estava na terapia, ela já tinha ido ao médico tentar ver o que aconteceu, ela não encontrava indícios de nada, mas ela sabia que o filho dela estava com algum tipo de sofrimento. Ela só não sabia que isso tinha a ver com alguma possível violência do Jairo, né? Ai, mas a babá mostrou. Olha, a babá disse isso, eu já mostrei para vocês em outros vídeos. A babá disse, eu não vou contar para a Monique o que está acontecendo, porque eu não vou me meter numa rabuda. Ou seja, ela não contou para a Monique. Quando a Monique fala assim, entra dentro do quarto, aí ela, eu tenho medo de parecer invasiva. Ah, eles já saíram do quarto. Aí a Monique vê, pergunta tudo. Então, quando a Monique está tentando, está falando PQP, coitado do meu filho, como é que ela vai falar assim, deu ruim, né? Ela está mostrando o seguinte, eu sei que meu filho está triste, eu não sei o que é e eu preciso, babá, que você me diga o que está acontecendo. Só que a babá nunca diz o que está acontecendo, ela faz no máximo insinuações, como no momento em que ela fala assim, olha Monique, eu acho que você deveria vir para casa. E aí, falar para mim que ela deveria vir para casa, mas quando o menino sai, ela fala assim, não, agora ele está bem, senta ele no colo, né? Não, qualquer coisa eu te mando mensagem. Aí 2 horas depois é que ela vai dizer, olha, ele disse que o Jairinho derrubou ele da cama ou algo do tipo. Aí é que a Monique sai correndo. Mas enquanto isso, a babá não conta para o patrão o que está acontecendo, porque hoje nós todos sabemos, e a Monique também só veio a saber disso depois, que aquela babá estava lá mais para poder ser um anteparo para Jairo e sua família, que dá emprego a ela, né? Tanto é que ela chega a receber R$100 do Jairo para ocultar de Monique que Henri tinha rasgado a roupa dela por algum tipo de ansiedade. E a professora Monique não sabia de nada disso. É isso que as pessoas preferem maliciosamente não entender. E é o que o senhor Igor está fazendo aqui. Igual, por exemplo, quando a babá diz assim, ele está reclamando que o joelho está doendo, né? Isso significa o quê? Porque em nenhum momento ela fala assim, olha, eu acho que o Jairo fez alguma coisa com esse menino. Ela não diz isso, porque ela já tinha dito lá pro noivo dela que ela não iria falar nada para a Monique para ela não entrar numa rabuda, entendeu? E é até importante a gente lembrar que o próprio noivo fala assim, mas se você paga para estar perto da criança, por que esse cara levou a criança lá para dentro? Só que a Monique não sabe, ou não sabia antes dela ir presa, dessa conversa. Aí lá vem o Igor de novo com perguntinha capciosa, maliciosa. Você comunicou ao Leniel sobre a questão dele estar mancando e a questão do raio-x? Aí a professora responde imponentemente, eu nem precisei comunicar, porque o Henri ligou para o pai na hora, falou que tinha ido ao médico, que tirou o raio-x, mostrou tudo para ele. Inclusive, ele falou isso tudo e em nenhum momento ele fala para o pai que ele tomou uma rasteira ou que ele foi derrubado da cama pelo Jairo. Porque com a mesma espontaneidade que ele estava tendo o pai para falar que estava no médico com a mãe, que tinha feito o raio-x e tudo, ele poderia também dizer, não, porque ontem ele vai dizer que ele caiu da cama. E ele diz isso espontaneamente, e a professora Monique jamais o impediria de dizer isso ao pai, né? Então, mas ele fala assim, mas você falou, mas para que eu preciso falar se o filho já falou, já estava tudo esclarecido, né? Ele teria falado espontaneamente. Tanto é que, em relação ao Leniel, ele faz 2 coisas, né? Uma que ele fala assim, quando ele vê o pai fazendo alguma coisa que ele acha estranha. Papai, vou contar tudo para minha mãe agora. Aí o Leniel, o pai maravilhoso, repreende o filho e fala com ele que ele vai ficar sem celular, sem computador, sem nada, porque ele contar alguma coisa para a mãe. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa que a gente vai ver nesse depoimento, nessa parte do depoimento hoje, que quando o Henri está lá numa das sessões de psicoterapia e ele se recusa a pegar um boneco lá que representaria o pai dele, depois ele fala que o pai dele, que o boneco parecia um bandido, que aquilo ali era o pai dele que foi para algum lugar e evaporou, aí pega o boneco e põe de volta.
Aí é engraçado que quando o Leniel inventa as coisas, que fala que o Henri dizia que a mãe dele era uma mãe má, todo mundo acredita. E quando a Monique diz no depoimento dela que o Henri falou isso de um boneco acerca do próprio pai, aí ninguém... Ah, quem garante? Apresente provas. E ainda que ela apresente provas, as pessoas não vão acreditar, porque o que existe nisso tudo é uma grande implicância cultural e, nesse caso, implicância jurídica, perseguição jurídica, violação jurídica dos direitos dessa mulher. Uma coisa que eu acho até baixa por parte desse Igor é que ele, além dele ficar fazendo perguntas desnecessárias, mas ainda bem que a professora Monique responde tudo de maneira altaneira, de maneira firme, de maneira imponente, inocente que ela é, ele vem com esse papo de que, então quer dizer que a senhora não sabia de nada disso, não conseguia ver nada porque a senhora estava num relacionamento abusivo. Olha, ela estava num relacionamento abusivo e esse abuso, ele tem um foco que é o seu então companheiro, mas tem todo um contexto cultural, né? Tinha toda a família do senhor Jairo que falava muito bem do filho, talvez para poder a mulher nunca descobrir quem era aquele menino, a professora Monique não descobrir, né? Tem, por outro lado, um ex-marido que ficava de tocaia vigiando os passos da mãe, falando coisas esquisitas para o filho. Tem um monte de coisas abusivas ali que ela não conseguia ver realmente o que estava acontecendo, não. Tem toda a socialização feminina que fica relevando mentiras e sacanagens de um homem. E no caso, né, porque ele fala assim, por que você permaneceu com o Jairo? Que é a pergunta de muita gente. E ela já falou, mas ela vai responder de novo nessa parte do depoimento. Ela vai dizer, olha, eu não tinha a menor ideia do que o Jairo fazia com outras famílias e crianças. E ela vai dizer, ela inclusive diz, né, que os primeiros advogados do caso não deixavam ela ver o noticiário. Então, enquanto o Brasil inteiro, o mundo inteiro estava vendo quem era Jairo em outras situações, a Monique era proibida pela defesa, chantagista que era essa tal defesa, de ver o noticiário. Até que lá nos últimos dias, uma tia fala para ela, Monique, está aparecendo isso, isso e isso sobre o Jairo na TV. Aí ela começa a desconfiar e quando ela desconfia, ela falou, pronto, agora eu tenho que cuidar da minha vida, porque se eu explodir aqui, eu que morro, né? E ela chega a dizer de maneira emocionante que o pai dela, inclusive, morreu de desgosto, porque ele falava assim, olha, eu preciso ir para o céu cuidar do Henrique, que ele foi curado da Covid, ele estava curado, recuperado da Covid, mas ele perdeu o prazer pela vida, porque ele passou a ter vontade de ir lá para o céu encontrar com o neto dele. Então, em meio a toda essa dor, essa violência repetida contra a professora Monique, ainda tinha os advogados escondendo isso tudo dela, que eu pessoalmente entendo também, que hoje, enquanto a Monique está presa, ela está sofrendo outros tipos de violência. Que eu duvido muito que muita coisa que está acontecendo aqui agora, hoje, neste momento, com esse ex-marido dela fazendo inferno contra ela, botando o mundo inteiro contra a ex-esposa, duvido que isso está chegando na prisão, porque tem um pessoal mais romântico, a Monique não pode saber disso, aquela coisa toda. E aí, gente, a gente precisa entender que a Monique é mulher forte, ela precisa saber disso tudo. Mas o que as pessoas fazem? Uma parte fala assim, ela não pode saber disso, e a outra parte banaliza o sofrimento dela, que é o que o senhor Igor está fazendo nessa parte do depoimento. Mas ela realmente não sabia que era Jairo, ela foi saber poucos dias antes da prisão. E aí, quando ela tentou sair daquilo, né, que ele mostrou que ele estava monitorando ela, não dava mais tempo, mas assim que ela entra na prisão, ela pede encarecidamente para falar as coisas que ela tinha ficado sabendo ali aqueles dias. Uma outra pergunta capciosa que o senhor Igor vai fazer e que ela responde com imponência, e isso deixa os preconceituosos, os misóginos jurídicos de plantão indignados, é que ele vai tentar induzi-la a erro, dizer assim, então a senhora acha que se o Leniel mentiu aqui, se os peritos mentiram, se o hospital mentiu, então por que eles fariam isso? Aí ela vai dizer, deixando bem claro assim, olha, eu não estou aqui defendendo o Jairo, mas uma coisa é certa, o Jairo mentiu. Por exemplo, essas coisas que ele fala aqui, ele não falou no depoimento dele em delegacia. O Leniel, no caso, né, ele mentiu, o ex-marido dela. Segundo, o hospital realmente tem um monte de coisa muito estranha em relação a esse hospital. Um hospital privado, que não sabia o que fazer com aquela criança que chegou naquela condição de morta. Na verdade, o menino não chegou com aqueles ferimentos todos que se diz por aí, porque se ele tivesse chegado com aqueles ferimentos, o hospital nem o atenderia, já chamaria logo a polícia.
mas era um hospital de elite, cuidou, ficou mais preocupado com a reputação e também porque o menino não apresentava esses sinais. Senão o hospital ia querer se esquivar daquilo. Segundo, se o menino tivesse chegado com aqueles ferimentos todos, eles não ficariam 2 horas tentando reanimá-lo, não. Então, nesse caso, a gente deveria, então, suspeitar do Leniel, né? Que falou assim, e reanima. Então, será que o Leniel, então, tinha interesse em que eles destruíssem o corpo do menino para usar isso contra a ex-mulher? Ninguém faz essa pergunta. Mas se é para suspeitar de todo mundo, vamos suspeitar de todo mundo mesmo, ao invés de ficar suspeitando da professora Monique? Quanto a ela, o que ela sabe? Que os primeiros laudos falam que um corpo veio do Hospital Lourenço Jorge, o hospital onde o filho dela nunca estava. Segundo, que o menino usava fralda, e o filho dela não usava fralda. Terceiro, que o filho dela tinha olhos castanhos e o Henri não tinha olhos castanhos. E nesse sentido, até quero fazer um comentário que eu vi um dessas entrevistas aí, o Beto Ribeiro, que fica defendendo o Leniel, sabe-se lá por quê? Ele fala assim, porque a Monique reclamou lá no depoimento que o menino estava de fralda. Gente, criança morta fica de fralda. Só que é diferente, senhor Beto Ribeiro. O que o laudo está dizendo é que a criança usava fralda, né? Que era uma criança que ficou de fralda a partir do momento que ela estava, sei lá, no necrotério, não. É que é uma criança que ainda usava fralda. É isso, senhor Beto Ribeiro, que você encobre para ficar defendendo o Leniel, que é hoje o atual mentiroso. O Jairo está lá preso, o Leniel está aqui fora praticando todas as violações de direito que a Monique tem. Sem que, nem para quê. E aí, inclusive, a professora Monique fecha com uma frase imponente, né? Olha, os relatórios mostram como o Henri saiu do hospital e não como ele chegou. Aí ele vem, mas então, se você está falando que o hospital fez isso, olha, ela não está falando nada, ela só está falando da realidade que está no relatório. O relatório mostra 23 lesões, aquela coisa toda. Primeiro que a gente nem sabe se aquilo é do corpo do Henri, porque parece que é do corpo originalmente que foi atropelado, né? Que era uma coisa que as duas defesas deveriam mandar investigar, exigir outras situações, acariações, mandar chamar a criança do relatório que eles falam que foi um erro, enfim, mandar chamar a mãe dessa criança que morreu atropelada e que deve ser uma criança menor, enfim. Aí ela fecha com essa frase: o relatório mostra como o Henri saiu do hospital e não como o Henri entrou. Se ele tivesse entrado do jeito que estava no relatório, eu já teria sido preso ali naquela hora. É a imponência da professora que deixa todo mundo irado e ela imponentemente inocente. Uma coisa ainda interessante é que quando o Jairo descobre que a Monique descobriu quem ele é, aí diz que ele pega a Bíblia dela e fala assim, eu juro pela vida dos meus 3 filhos que eu não fiz nada de errado com seu filho, alguma coisa assim. E aí é claro que ela já ficou desconfiada, só que ela não tinha como sair daquilo ali, tanto é que poucos dias ou horas depois ela foi presa, né? Junto com ele. O que deu uma impressão midiática de que os dois estavam juntos até a hora da prisão. As pessoas não conhecem as questões internas disso, né? Que ela estava sendo impedida de ver como é que estava acontecendo aqui fora. Igual agora, estou dizendo, a professora Monique está presa lá, e eu não sei que tipo de coisa está chegando para ela lá. Eu fico pensando, será que a professora Monique está sabendo que Leniel hoje é dono de um podcast? Será que ela está sabendo que Leniel está todo mancomunado com gente poderosíssima desse país? Será que ela está sabendo que Leniel está dizendo por aí que ela é uma traidora, que ela o traía com várias pessoas, falando coisas horríveis acerca dela? Ou será que algumas pessoas, até por boas intenções, não deixam isso chegar a ela na prisão? E se ela não está sabendo disso na prisão, quando ela sair de lá, ela não vai nem saber agir à altura ou reagir à altura desses absurdos. E nesse sentido, né, eu acho interessante que ainda no período desse depoimento, ela não se sentia agredida pelo Leniel, né? E embora deixe bem claro que ele, como marido, deixou muito a desejar dessas violências comuns que as mulheres sofrem dos homens mais legaizinhos, que isso está na estrutura social, na estrutura dos indivíduos, né? O indivíduo masculino, ele é violento em si mesmo. Isso não é criminalização da masculinidade, não. O homem deveria ter autocrítica em saber que até quando ele acha que ele está tão legal, ele está causando algum tipo de prejuízo na vida de uma mulher. Eu digo isso me colocando nisso também. Mas aí ela vai e mostra isso, que em relação ao ex-marido dela, né, o senhor Leniel, ele não era um homem violento com ela, mas ele praticava outras violências psicológica, patrimonial, essas coisas todas, né? Agora ela diz isso sem hoje estar sabendo na prisão
o que é que ele está fazendo aqui fora com o nome dela, né? E ele sim, um covarde. E a população precisava muito perceber essas diferenças. Esse homem com um jeito chorando, um jeito quebrantado, na verdade, ele está praticando muitas violências contra a ex-esposa. E eu, particularmente, já suspeito que talvez ela vai ficar sendo mantida lá dentro da prisão, que ele sabe que é uma prisão injusta, até ele conseguir se eleger alguma coisa aí no Rio de Janeiro. O que é uma calhordice sem medida. E ela, sem as pessoas perceberem, e talvez sem ela não perceber, ela vai mostrando como é que o Leniel já era um mentirosinho gentil ali na história, porque o Leniel sai por aí falando assim, não, eu tentei colocar ele em outra psicóloga, mas ela queria aquela, que foi o contrário, foi a professora Monique que pediu ao Leniel para procurar uma psicóloga no plano de saúde. Mas uma vez que ele encontra essa psicóloga, ela ia ter que ficar viajando, e era ela quem tinha que levar o menino à terapia, porque ele não podia, né? Então foi aí que se optou a ficar com aquela psicóloga que foi indicada por uma que era amiga de uma das professoras da Tainá, que era então babado Henri. Mas aí o homem sai por aí falando mal dela, enfim. Há muitas situações e muitas sutilezas. Aí agora eu peço que você fique, né? Eu trouxe isso aqui para você entender que a professora Monique, enquanto ela está depondo, ela não vai percebendo preciosidades que há na fala dela. Mas aí, uma vez que essas explicações foram dadas aqui, foram ampliadas e algumas coisas foram articuladas, eu peço a você agora que você fique com o depoimento dela, com essa parte de 1 hora e pouco, na íntegra. Aliás, ainda antes de ir para o depoimento, assista essa 1 hora e pouco até o fim, que você vai ver o que a professora Monique vai contar do que o Henri fez numa das sessões com essa psicóloga. Ela conta com detalhes como é que o próprio Henri via o pai dele, o Leniel, que a psicóloga ficou com essa incógnita. Assim, mas por que esse menino associou esse pai a alguém que sumiu e evaporou da vida dele? Assista até o finalzinho para você entender. Fique aí com as palavras verdadeiras de uma mulher e mãe inocente. Você ainda quer continuar falando mal dela? Faça isso depois de assistir essas quase 1 hora e meia da parte do depoimento dela. Boa noite, eu acho que já, né? Boa noite, eu acho que boa noite. Eu não sei nem a hora. Boa noite, sim. Senhora Monique, a senhora falou em determinado momento, isso me chamou um pouco a atenção, Sim. a respeito do que o Henri era um garoto que não mentia. Sim. A senhora falou isso. E a senhora falou num determinado momento que o Jairinho teria se mostrado mentiroso. É, a conduta, né? Isso. Me recordo o contexto. Na parte que houve a conversa com a ex-namorada, amante, algo nesse sentido dentro do carro, alguma coisa assim, a senhora falou, eu percebi que ele era mentiroso. Ah, sim, sim. Verdade. Em setembro, né? Outubro, se eu não me engano. Isso. Não lembro. Mesmo assim, seu filho narrando cascudo... Cascudo? Banda... Meu filho nunca falou cascudo. Sim, sim. Foi o Jário que falou que deu um cascudo. Moca. Mesmo assim, moca, isso, foi falada uma a moca. palavra Moca, moca. cascuda... Sim. Só nomenclatura. Claro. Mesmo assim, com essas situações, relatos de episódios de violência, a senhora não acreditou no seu filho? Então, doutor Igor, né? Isso, sim. Doutor Igor, não foi uma tortura ou uma violência, foi uma brincadeira que eu não gostei, que eu repreendi na mesma hora, até porque eu acho que nenhuma mãe gosta quando um pai dá uma moca ou dá uma banda no seu filho. Eu não gostei dessa brincadeira, eu achei que foi realmente uma brincadeira, porque não machucou, e não foi violência, foi só uma brincadeira de muito mau gosto, porque eu não concordei. A senhora já tinha visto esse tipo de brincadeira do Leniel com o seu filho? Leniel brincava muito com o Henri de Lego e de videogame. Não, em relação a essa situação, você já viu o Leniel alguma vez dando uma banda Não, claro que não. Só na aulinha de judô. Por que a senhora julgou, assim, dentro dessa situação de uma pessoa que estava chegando agora num relacionamento com a senhora, o ex-marido, que já estava há muito tempo com a senhora, nunca havia feito aquilo, o seu filho relata cascudo, uma banda e outras situações. Por que a senhora julgou que isso seria... Não foram outras situações, deixa eu repetir, porque eu acho que o senhor ouviu. Claro, fica à vontade. Doutor Igor, foi uma única vez, enquanto eu estava cozinhando na cozinha, e ele estava na sala brincando com o Jairinho. Eles estavam brincando.
Até o momento que ele chegou, veio correndo e falou assim, mamãe, tio Jairinho me deu uma moca e me deu uma banda. E aí eu fui repreender o Jairinho. Falei, Jairinho, eu não quero você fazendo esse tipo de brincadeira com meu filho. E aí o Jairinho falou a seguinte frase, Monique, eu segurei as mãos dele e passei a perna por debaixo dele. Ele nem caiu no chão. E eu falei, para de ser bobalhão, Henri. Eu falei, olha só, eu não quero que você chame meu filho de bobalhão, porque ele não é. Aí ele falou, ele é muito mimado, você mima muito. Isso está sempre muito debaixo das suas asas. Não vi. Oi? Eu não vi, assim, de forma como ele falava, assim, seu filho é muito mimado. Isso todo mundo dizia para mim, que o Henri era muito mimado. Até minha própria mãe dizia para mim que o Henri era mimado. Que eu nunca dei um tapa no meu filho. Tudo que meu filho pedia, ele tinha. Eu fazia tudo por ele. Assim como o Leniel também trabalhou muito para que nós tivéssemos uma vida melhor, eu e ele. Então, assim, naquele momento foi uma brincadeira e houve repreensão. E eu pedi que ele pedisse desculpa. Eu mandei que ele pedisse desculpa ao meu filho e, na mesma hora, ele pediu desculpa. Assim como o Leniel também relatou que o tio Jairinho tinha machucado ele por um abraço apertado. E o que o Leniel falou com o Jairinho? Quero que você peça desculpa ao meu filho e não quero que você dê mais abraço no meu filho. É a mesma coisa. Foi uma brincadeira de mau gosto que o Henri relatou para o Leniel, uma brincadeira de mau gosto que ele relatou para mim, e nós tivemos a mesma posição, tanto eu quanto o Leniel, em diferentes etapas. Sim. Eu e o Leniel o repreendemos o Jairinho e pedimos que ele pedisse desculpa ao nosso filho, e assim foi feito. Só uma pergunta em relação a essa situação que a senhora está falando. A senhora que acha que há uma correlação entre um abraço apertado, assim, que a senhora falou que o... Doutor, pela ordem, se o senhor quiser depor, o senhor senta aqui e depõe no lugar da ré. Se o senhor quiser, o senhor fica à vontade. Assim. O senhor saia da condição de advogado sem ter que ir como a ré, porque ela está aqui para responder perguntas. Vou modificar. Existe um paralelo entre um abraço apertado e uma banda e uma moca? Então, como brincadeira? Como o Leniel passou para mim, o abraço apertado teria machucado o meu filho. O Henri não falou isso para mim. O Henri falou isso para o pai. E o Leniel disse que foi que machucou o filho, o nosso filho. Então, foi uma brincadeira de mau gosto. E foi comigo também uma brincadeira de mau gosto. Só que comigo, o Henri não falou que machucou. Com o Leniel, ele disse que tinha machucado. Então, eu acho que foi pior quando ele relatou para o pai do que comigo em casa. Quando o Jairo enforcava a senhora, agredia a senhora, ele também estava brincando? Não, senhor. Ele me enforcou uma vez, como eu já disse aqui, por causa de ciúme com o Leniel, e uma outra vez, como eu já informei aqui, por conta de ciúme também. O doutor promotor fez algumas perguntas e assim, eu só gostaria de complementar. Haviam diversos relatos a respeito dessa situação de violência contra a senhora. O doutor promotor, de uma forma muito perspicaz, Sim. foi numerando, e eu não consigo, sinceramente, doutor, eu não consigo ter essa mesma perspicácia, porque são vários. Foi como ele falou, ele faz júri há muitos anos. Sim, né? Sim. Só uma dúvida em relação a isso. A senhora falou, não tinha nada a ver naquele momento com o Henri. Eram agressões dirigidas a mim. Algumas, a senhora falou de um episódio aqui que me chamou a atenção. Sim. Que foi o episódio que o Jairo teria, de uma forma descontrolada, começado a pisar só nas roupas do Henri. É porque nós estávamos no quarto do Henri. A senhora não achou isso importante de falar para o pai? Não achou? Dentro da cabeça da senhora? Não, eu vou repetir, eu acho que o senhor entendeu equivocadamente. Sim. Deixa eu responder. Então me explique, por favor. Estávamos no quarto do Henri e eu estava fazendo as malas para ir embora de casa. Estava no quarto dele, a mala estava no chão e eu estava pegando as roupas do meu filho e botando na mala. Ele não queria que eu fosse embora. Então, o que ele fez? Ele, para me agredir, não foi para agredir o meu filho. Para me agredir, ele começou a tentar quebrar a minha mala, pisando na minha mala, pisando. A senhora falou as roupas do Henri. É porque eu estava no quarto do meu filho. Então, já havia um episódio, já que ele agredia a senhora. Houve esse episódio das brincadeiras, que a senhora disse como brincadeira. Um episódio. E num determinado momento, ele, de uma forma descontrolada, começa a pisar nas roupas do seu filho. Assim, de uma forma descontrolada. A senhora não pensou, falou, pô, caramba,
Está acontecendo alguma coisa, eu vou tirar meu filho de perto dele? A senhora não teve Doutor esse... Igor, acho que o senhor não entendeu ainda, que eu já não respondi. Não entendi. Então me explica então, de novo, olha só, por favor, vou de que eu não tô novo entendendo. explicar. Eu estava tentando sair de casa, eu estava vivendo um relacionamento abusivo, certo? Só que eu não estava enxergando isso. Porque o senhor não vive um relacionamento abusivo, porque o senhor é homem. Só Só concluir, o senhor fez a pergunta, senhor deixa é eu homem. concluir, doutor. Sim, doutor. E o senhor por é favor. homem, não é mulher, né? O senhor não sofre o que a gente sofre, graças a Deus. Então, assim, eu estava no quarto com meu filho estava em cima da cama, a mala estava no chão, eu estava tirando as roupas do meu filho para botar na mala, para sair de casa. E eu não consegui sair de casa. E ele começou a chutar, porque, infelizmente, eram as roupas do meu filho que estavam ali sendo colocadas naquela mala. Mas o direcionamento dele era que eu não saísse de casa, era quebrar a minha mala. Tanto que, posteriormente, ele conseguiu quebrar todas as minhas malas. Foi isso. Então, nessa situação, a senhora também não achou por bem comunicar ao pai em relação a essa situação de, o Jairo começou a pisar nas roupas do O senhor Henrique. não entendeu ainda a minha resposta? Eu já repeti 3 vezes. Senhora, só me responde sim ou não em relação a isso. Eu já respondi tudo para o senhor. Eu estou perguntando à senhora se essa situação a senhora chegou a falar com o pai do Henrique. Só isso. Eu não estou perguntando a respeito do contexto. Tá, falar o quê? Repete então a sua pergunta. O que houve em relação à mala que ele pisou e a mala continha as roupas do Henrique. Então, já repeti, vou repetir novamente. O ciúme não era relacionado ao meu filho, era relacionado a mim. Já falei isso acho que aqui umas 10 vezes. Não tinha nenhum elemento em relação ao meu filho. Ele não tinha problema com o meu filho. Ele tinha problema quando eu falava que eu ia sair de casa, que eu tentei sair de casa várias vezes e não conseguia. Então, não foi o problema as roupas do meu filho. O problema era sair de casa, o problema era juntar as minhas coisas e ir embora. Esse é o problema. Eu estou repetindo de novo a mesma coisa para o senhor. Uma dúvida. Nessa mala, tinha também as roupas da senhora? Caramba, doutor Igor, está difícil do senhor entender. Vou repetir novamente. Eu estava no quarto do meu filho. Eu não estava no meu quarto, nem estava no quarto do closet. Eu estava no quarto do meu filho. Só existia uma mala ali. Mas tinha outra mala minha já. As roupas estavam sendo colocadas naquele momento no quarto do meu filho. Não tem roupa minha no quarto do meu filho. Então, era só isso que eu queria saber em relação a essa parte. Eram as roupas do seu filho. A senhora narrou aqui a respeito de um episódio, que foi um episódio que chamou a atenção também, que foi com relação à situação de quando a senhora estaria no cabeleireiro. Sim, a senhora qual falou data? Que foi 12 de fevereiro? 12 de fevereiro. Sim. A senhora falou, a senhora me corrija, por favor, se eu estiver errado. A senhora falou, naquele momento eu não julguei que haveria alguma coisa de errado. Assim, a senhora só me corrija, que eu vou narrar aqui para a senhora a respeito das conversas. Sim. Começa assim. A Tainá Fala o horário, por favor. Senhora? Fala o horário. Vai dizendo o horário e narrando. Eu não consigo enxergar. Espera aí, só um instante aqui. Doutor Igor, deixa eu só fazer uma pergunta para Vossa Excelência. Esses documentos são documentos do processo? São documentos do processo. O senhor pode só informar quais são as folhas que o senhor doutor, fizer menção? Sim, só para a gente depois, objetivamente, conseguir constatar. Sim, claro. Só ver aqui. Vê para mim as folhas desse... Sim, está no relatório final, é melhor dizendo. Se o senhor consulte o relatório final... Aí tem folha, né, no relatório final. Qual é a folha, Excelência? Doutor. Deixa eu ver aqui, doutor. O relatório final não tem nem folha, não tem nem marcação, mas se o senhor quiser, eu mostro aqui para o senhor. O senhor quer ver? O senhor quer ver? Porque eu não estou falando nada que não existe no processo, assim. Está aqui no processo. O senhor está preocupado em relação ao que está aqui. Eu vou falar aqui, aí o senhor vê lá se eu estou falando alguma coisa que é errada. Está gravado. 4h30. Não está no mundo. 4h30. Ok. Tainá. Aí, logo depois, Jairinho chamou ele para ver que comprou algo. Aí chama. Ai, meu Deus. Sim. Aí ele foi para o quarto. Estou apavorada. Sim.
A senhora não falou isso aí no depoimento da senhora. A senhora Não, estaria mas isso apavorada. foi um pedido E mesmo do assim, Leniel, que o Leniel não queria que o Jairinho, que o Henrique ficasse com o Jairinho mas sozinho. a senhora está narrando que estaria apavorada. A senhora falou aqui que não É. julgou naquele momento que estava Não acontecendo alguma coisa. julguei. Por que a senhora estaria apavorada? Não julguei naquele momento, realmente. Não tinha nenhum elemento. Qual era o pavor Existe da algum senhora em elemento relação a essa concreto situação aí? aqui? Calma, Não, eu vou... Sim. calma, doutor Igor. De início, calma. Eu Vamos- gostaria que o senhor narrasse Peço o só- elemento concreto que só o senhor vou pedir tem. a Vossa doutor, Excelência- Porque se doutor, você está doutor, vendo algo que calme-se, eu doutor. não vi, o senhor pode Acalme-se, me doutor. alertar. Senhor- Senão vai ficar uma bagunça Doutor, aqui. doutor, o senhor quer sentar ali, doutor? Se prestar depoimento no lugar dela, Por doutor? favor, o senhor está sendo muito agressivo nas suas perguntas. Sim, o excelência. senhor não está nem querendo. Excelência, ele não está querendo deixar eu falar aqui. Então o senhor fala com calma. Sim, estou falando com calma. Não vamos De aumentar- início, não, doutor de início Igor, gritou não vamos tia. aumentar o tom de voz, Depois vamos tá melhorar os quieto. argumentos. É só Aí isso. eu respondi oi. Aí ela nada. Aí ele nada. Aí vai lá mesmo assim. Aí tá. Então Fala isso assim. configura que a todo momento eu estava mandando ela ingressar no quarto. Sim. Tá aqui. Tá. Fala assim, sua mãe me ligou falando para você ir na brinquedoteca falar com criança e ficar lá um tempo. Jairinho não falou que ia para casa. Sim. Então eu chamo e nenhum dos dois falam nada. Sim. Aí bate na porta, a senhora falando. Não respondem. Aí Tainá, a senhora chama. Eu só escuto voz de desenho. Acho melhor você vir. Sim. Isso a Tainá falando para a Sim. senhora. Continue. Entra no quarto mesmo assim. E daí, se estiver acontecendo algo, você vê. Fico com medo do Jairinho não gostar. Pera, vou tentar abrir a porta. Aí a senhora, ele não tem que gostar de nada. Exatamente. Abriu a porta do quarto. E aí? Ai, meu pai amado. Isso é a senhora falando. Sim, queria saber o que estava acontecendo. E aí depois, continua. E mesmo assim a senhora não foi. Continua, doutor Sim, estou Igor. continuando. Jairinho está andando pela casa, acho que prestando atenção no que eu estou fazendo. Ok, daqui a pouco você me fala. Aí disfarço, abro outra conversa. Ok. Ah, tem uma parte aqui. Ai, meu Deus. A Rose está fazendo as coisas. Aí, ai, meu Deus, que merda. Isso é a senhora falando. A Rose? Que Rose? Isso a babá está falando. A Rose está fazendo as coisas. A Rose está fazendo as coisas. Aí a senhora, ai, meu Hugo, Deus. tem como você olhar essa conversa, que essa conversa está parecendo que Não está é meio Leila espaçada. Rosângela? Ela não chamava de Rose, a Leila Rosângela? Rose? Não. Está aqui. Mas quem fala isso? A Tainá, babá, está na extração do WhatsApp. Não, tudo bem, eu estou querendo entender quem é Rose, que tá, se o senhor puder ler peraí. continuamente, que eu não estou entendendo o que o senhor está falando. Não, ele está contextualizando as mensagens. Ela quer saber se esse diálogo procede a essa pergunta. Esse diálogo da Monique com ela. Qual é a pergunta da assistência de organização? Excelência, só pela ordem. Assim, eu tô perguntando em relação ao diálogo, eu estou contextualizando, e no final vou fazer minha pergunta. Claro. Assim, se os senhores puderem permitir, eu faço minha pergunta. A Rose está fazendo as coisas. Ai, meu Deus, que merda. Vê se ele quer sair de casa. A senhora perguntando. Estou falando com ele. Parece que está apagado aí alguma parte, né? Está meio fora de contexto isso. Ou ficar aí. Ele quer que eu fique sentada do lado dele só. Aí a senhora, coitado do meu filho. Continua, para eu entender. Jairinho está arrumando mala. Se eu soubesse, nem tinha saído. Ah, agora vamos lá, vamos voltar. O senhor leia a parte anterior, a que ela diz que ele saiu do quarto e nada aconteceu, que estava tudo em silêncio, vê o horário, e depois você vê o horário dessa parte. Porque foi o que eu falei aqui em depoimento. Qual é a parte que a senhora está falando aqui? Ué, Peraí. você quem está falando. Deu ruim. Peraí, deixa eu voltar aqui. A parte que ele sai do quarto. Ele não tem que Qual gostar é o de tempo? nada. Doutor Igor, por favor, já que você está com as conversas. 4, Qual é o tempo? 4h33.
Aí que tem uma ele parte entra no aqui. quarto, por favor. O tempo que quem entra no quarto? Quem você O está me Jairinho? perguntando? É o doutor Jairinho e o Henri, Eu né? vou voltar do início aqui. Tem como... Isso aqui vai apagar, não, né? Enfim, vamos tentar aqui. Se apagar... Ele apaga o quê? Desliga? Excelência, isso está no relatório final. São Tiago, pede mais uma aguinha para mim que minha garganta está arranhando. Eu vou deixar aqui. Eu vou deixar aqui na frente da senhora. Isso, e a senhora vem ficar comigo aqui. Isso. Aí a senhora vai ter noção do que está acontecendo. Tá, eu mexo para onde, para eu ver? Beijo com o senhor. Aqui, ó. Começa daqui. Tá. Aí o Jairinho chamou ele para ver Ver que que comprou algo. Ok. Aí estou apavorada. Aí ele foi para o quarto, ok. A senhora falou, Continua. estou apavorada. Continua. De início gritou tia, depois está quieto, aí eu respondi oi, aí ele nada. Aí 4 vai e meia lá da mesmo tarde. assim. Ok. Jairinho não falou que ia para casa. Isso. Então eu chamo e nenhum dos dois falam nada. Sim. Aonde continua? Do lado ou embaixo? Acho que é para o lado. Não respondem, só escuto voz de desenho, acho melhor você vir, daí se estiver acontecendo algo, você vê. Fico com medo do Jairinho não gostar da invasão. Pera, vou tentar abrir a porta. Abriu a porta do quarto. 4h33. Então, eles ficaram dentro do quarto 3 minutos. Sim, sim. Continua. Continua. Pode 3 continuar. minutos. Então, eles dentro do quarto, eles ficaram 3 minutos. Sim. Então, vamos lá. E aí, me mandou a foto do Henri. Continua. Sim. Vai passando. Então, eu retifico aqui o que eu falei, que eu acho que eu disse que ele tinha ficado aproximadamente 10 minutos, então foram 3 minutos dentro do quarto. Sim. E aí eu botei, vai embaixo. Aí a senhora colocou, ai, meu pai amado. Sim, continua. Sabia, pergunta tudo, pergunta o que o tio falou. Deu ruim? Então, Deu ruim. sabia. Sabia. Pergunta tudo. Pergunta o que o tio falou. O que é falou. sabia para a senhora? Da- Sabia do quê? Da brincadeira de mau gosto? Não sei, tem que acabar de contextualizar. Não. Você não acha não, doutor Igor? Calma. Assim, deixa eu me perguntar assim. Isso aqui está aqui, sabia, uma Sim. conversa da senhora. Tudo bem, mas tem que contextualizar. Não é Tá, um recorte. Vamos lá, vamos continuar. Sim, vamos continuar. Então tá. Então, agora não quer ficar na sala, só quer ficar na cozinha. Jairinho falou, Tainá, deixa a mãe dele fazer as coisas. A Rose está fazendo as coisas. Ai, meu Deus, que merda. Vai ver se ele quer sair de casa. Estou falando com ele, ou ficar aí. Ele quer que eu fique sentado do lado dele só. Coitado do meu filho, que ele só queria ficar com ela, sentado no colo dela. Jairinho está arrumando mala. Se eu soubesse, nem tinha saído, porque estava usando isso tudo, né? Vamos lá. Pergunta o que o tio falou, que até então não sei de nada que está acontecendo. Fala assim, tio Jairinho é tão legal, o que ele falou com você? O Jairinho está aqui perto, depois pergunta, ok. Jairinho está andando pela casa, acho que está prestando atenção no que eu estou fazendo, ok. Daqui a pouco você me fala e disfarça, abre outra conversa, ok. Está bem, aí olha aqui. Está bem, está comigo na sala, qualquer coisa eu te falo. Ela relata isso para mim. Henri está bem, está comigo na sala. Qualquer coisa eu te falo. Só uma questão, assim, só para contextualizar. Ela está respondendo, daqui a pouco você me fala. E ela colocou, está bem. Tá com, mas olha aqui o resto. Tá está bem, comigo na tá sala. comigo na sala. Qualquer coisa eu te falo. Ok, Sim, então. vamos lá. Cuidado para esse notebook não cair. Em relação a essa situação aqui que a senhora narrou, bota aí que a senhora narrou aqui como se não tivesse acontecido nada. É que o senhor não acabou. A senhora narrou como se não tivesse acontecido nada. Falou, Eu olha, narrei, se você não prestou atenção no que eu falei aqui em todo o meu depoimento, calma, doutor Igor. calma, Continua, traz o notebook para a gente continuar analisando aqui, nós dois juntos. Senhora, eu trago. Então, faça isso, por favor. Vamos voltar aqui de novo. Não, sim. Aqui, ó. A senhora quer continuar? A gente continua aqui. Vamos. Cadê a parte?
Aí tá bem. Ok, dá um banho nele. Ele não falando, quer pra ver entrar se ele não quer. ali no corredor. Ele não quer entrar ali no corredor, ela Sim. falando. Aí a senhora, puta que pariu, que merda do caralho. Claro, não quer entrar no corredor, queria saber o que estava acontecendo. Mesmo assim, a senhora não foi para casa. Não, foi, mas eu falei isso aqui, o senhor não escutou quando eu falei? Sim, a senhora está falando que tem que contextualizar, estou contextualizando, sim, mas eu falei isso Mesmo aqui. assim, a senhora não foi para casa. Mas eu já repeti isso aqui, então eu falei em depoimento, que eu não voltei para casa imediatamente. Sim, vamos continuar. Aí a senhora fala o que aqui? Coitado, que tá... Coitado do filho da senhora. Claro, meu filho, vou ter pena de quem? Aí... Quer ficar assim no meu colo. Aí aqui, está reclamando que o joelho está doendo. Aí eu boto embaixo. 4h47. Exatamente. Está reclamando que o joelho está doendo. Olha embaixo, doutor Igor. Sim, vamos lá. O que será que aconteceu? Porque até então eu não sei o que aconteceu. A senhora está perguntando, mas mesmo assim a senhora não foi para casa. Não fui para casa. Vamos. Eu já falei isso aqui em depoimento. Assim, eu vou falar no microfone só para contextualizar. Quantas vezes a Monique tem que dizer que ela não foi para casa? Porque a cada leitura... Mas a senhora não foi para casa. Mas a senhora não foi para casa. E eu já repeti várias vezes. A senhora quer continuar ou quer que eu pare? Não, o senhor quem sabe. Vou parar. Vou parar com o seu advogado pediu para eu parar. Eu vim aqui para falar a verdade. Eu não pedi nada. Sim. Nem falei com E eu vou responder todas as perguntas. Assim como a Vossa Excelência Elizabeth disse que eu não precisava responder todas, eu estou aqui para responder todas as perguntas. Sim. Eu até agradeço e eu acho que o processo agradece em relação a essa situação da senhora. Em relação a essa conversa que a senhora teve, dessa situação, que o filho da senhora estava trancado no quarto com uma pessoa que a senhora conhecia, a essa época conhecia há quanto tempo? 1 mês e alguns dias. A senhora conhecia ele há um mês? Não, eu conheci ele um pouquinho antes, né? Fui conhecer mesmo em outubro, novembro, mas estava morando com ele há 1 mês e alguns dias. A senhora, no total, a senhora conhecia ele há quanto tempo? De outubro... De conhecer de fato, né? Porque final de agosto não conta, né? Que foi o último dia. Setembro eu não encontrei com ele, quase não encontrei com ele, então não tinha como conhecer. Fui começar a ter presencialmente encontros com ele a partir de outubro. Então, outubro, novembro, dezembro, janeiro, isso foi em janeiro, né? Ou fevereiro? Foi dia 12 de fevereiro. Fevereiro. 2 meses, 4 3 meses. 3 meses, conta direito. Sim, a senhora acha que é até melhor de matemática do que eu, que sou do direito. Assim, eu não sei fazer conta, realmente. O senhor também sabe diferente. Por isso que eu estou no direito. Vamos lá. Tem 3 meses que a senhora conhecia o Jairo. A senhora está num salão de beleza. Sim. A babá está narrando que o seu filho está trancado dentro de um quarto com uma pessoa que a senhora conhece há 3 meses. Sim. A pessoa está falando que está batendo, está mandando a senhora ir para lá. Está batendo? Tá batendo na porta. Está batendo na porta. Ela não lá, bate na porta, não é? Eu acho que você não leu que ela não bateu na... Só chamou, ela nem quis bater na porta. Ela chamou. Bater na porta é chamar. Não. Tá, vamos lá, vamos continuar. Doutor Igor. Vamos continuar. Aí doutor a pessoa está lá chamando. O senhor está falando muito alto. A pessoa está chamando lá e está falando para a senhora. Eu acho melhor a senhora vir. Aí... Depois disso, nós continuamos lendo. A senhora... Ela continuou falando, está tudo bem. Sim, Quando eu descobrir algo, eu vou falar. A gente leu isso juntos aqui. Se a senhora me permite continuar? Claro. A senhora, mesmo com isso tudo, a senhora já narrou que não achou isso estranho. Porque foram 3 minutos dentro de um quarto. Até o senhor me corrigiu. Mesmo o filho da senhora saindo mancando depois. A senhora não julgou que o Leniel deveria saber que o filho dela está trancado, o filho dele estaria trancado no quarto com uma pessoa que a senhora conheceu há 3 meses e saiu de lá mancando? O senhor não acha que eu não levei meu filho no outro dia no hospital justamente para testar se tinha algum comprometimento no joelho do meu filho ou não? A pergunta não foi essa. O senhor não está sabendo nem perguntar. A pergunta não foi essa. Meu Deus do céu. Sim, a senhora está um pouco nervosa. Eu não estou nervosa, não. Estou super calma. O senhor que não está sabendo fazer a pergunta. A pergunta que eu fiz é, Jairinho tinha 3 meses com a senhora, Jairinho tinha relatos de agressão em relação à senhora, o Jairinho se tranca dentro de um quarto com uma criança de
4 anos e alguma coisa. 4 anos, 10 meses, 6 dias. 4 anos, 10 meses, aquela época. 6 dias, sim. É, Até o momento dele falecer. sai de lá mancando e a senhora não comunicou esse fato ao Leniel. A minha pergunta é Eu essa. comuniquei, sim, no senhora- dia seguinte. A senhora falou isso pro Leniel, falou, ó, Eu ele estava comuniquei. trancado Quem lá, falou saiu- foi até ele o saiu Henri. mancando. Não, o Henri verbalizava. Eu não precisava falar pelo meu filho. Meu filho era inteligente. Eu já falei várias vezes. E eu não quero que o senhor também menospreze a inteligência do meu filho. No Ele momento algum eu era tô fazendo isso. inteligente. Ele era um menino verbalizado. Qualquer pessoa que conviveu comigo, com meu filho, com o Leniel, sabe disso. Ele foi comigo no hospital no dia seguinte. Os médicos não atestaram nenhum tipo de problema. E o próprio Henri fez uma ligação para o pai e ainda mostrou o raio-x do joelho. Quem falou foi o pai. Não foi nem, eu não precisei nem falar. O próprio filho falou para o pai. Falou pro pai que estava no quarto trancado com... Se ele tivesse tido algum tipo de tortura, eu acho que com certeza ele falaria para o pai dele e ia fazer queixa. Não só para mim, como para o pai. Mas a senhora Até falou... porque o Leniel não é um Sim, bom pai, o senhor não conhece? Sim, eu estou perguntando em relação à senhora. A senhora falou isso pro Leniel? O pergunta é a próprio, senhora. eu já repeti várias Monique, vezes. assim, a senhora me O desculpe, próprio, dá licença, doutor Igor, o próprio Henri falou para o pai, depois que nós fomos ao hospital. Quantas vezes eu tenho que falar isso para o senhor? mas a pergunta que eu fiz foi a senhora falou, porque a senhora tem uma Henri, responsabilidade. Vou repetir, então. O Henri é uma criança, Henri, assim. A que responsabilidade verbalizava da e era senhora- inteligente. O a res- Henri, vou repetir de novo, até o senhor vai perguntar, eu vou repetir a mesma coisa. O Henri falou para o pai, o Henri ligou para o Leniel, mostrou a foto do joelho dele e relatou o que tinha acontecido. Quem falou foi o Henri. Mas a senhora... Você não perguntou isso para o Leniel? Então responde a pergunta. A senhora pessoalmente falou? Eu não, quem falou foi o Henri. Não. Tá, tudo então bem. isso, ótimo. A senhora não falou. Quem falou foi o Henri, já respondi várias vezes. No IML, a senhora falou que esteve no IML, no IML houve uma comoção em relação a todas as pessoas. Teve um episódio que o Jairo chegou... Comoção, como assim que eu não entendi? As Desculpa. pessoas estavam comovidas lá, a senhora estava comovida, o Leniel estaria comovido, todos estariam comovidos pela morte Claro, sim. do Sim, Keanu Henry. sim. Henri. Isso, Henri. A senhora, nesse momento, houve algum diálogo que o Jairo falou para o Leniel, na frente de algumas pessoas, faz outro filho? Então, doutor, na minha frente não foi falado isso. Eu não sei se ele falou, eu também não posso responder pelo Jairinho, eu respondo pelos meus atos. E aqui eu vim falar a verdade. Tanto que qualquer tipo de erro, não acho que exima qualquer tipo de isenção. Estou aqui para falar a verdade. Eu não vi o Jairinho falando isso, mas também não vi ele saindo para trocar o sapato. Então, eu não estava com ele a todo momento no hospital. E eu tinha acabado de perder o meu filho, eu estava sofrendo. Eu não estava preocupada em saber o que o Jairinho estava falando para as outras pessoas. Nem passava pela minha Existe algum cabeça. motivo assim, para as pessoas que estão aqui nesse processo, delas falarem, assim, que a senhora saiba, falarem a respeito de situações que não existem? Se a senhora sabe algum motivo em especial? Falou, Que pô, tá motivo todo- que não existe? Por exemplo, esse diálogo foi narrado por duas pessoas, pelo Leniel e pelo Sigmar. Sim. E isso, segundo o relato dessas pessoas, teria sido na frente da senhora. Existe algum motivo para que essas duas pessoas tenham falado isso e a senhora estejam querendo inventar coisas dentro Doutor do processo? Igor, o senhor estudou o processo? Sim, O senhor leu o depoimento do Leniel em sede de delegacia policial? sim, Você lembra o que ele falou? sim. A pergunta quem Não, responde não, é a senhora. eu respondo, mas eu estou lhe lembro, perguntando. Mas, assim, a O lógica, senhor lembra? Assim, a lógica de pergunta... Eu vou lhe responder, mas a o senhor lógica de- lembra? assim, a senhora me desculpe, assim, a senhora me desculpe, mas... Olha Se só, o dona Leniel Monique, tivesse- A senhora eu tô fala respondendo. para ele, a senhora não pergunta, porque ok. aqui é a senhora que responde. Então, o que tá? acontece? Se você pegar o depoimento do Leniel, que eu lembro, que eu estudei processo, né? É a minha vida. O depoimento do Leniel não diz nada. E foi no mesmo dia que o Henri faleceu. Tanto que ele diz, não sei se você pode pegar o depoimento também, Hugo, até para a gente ler,
que eu era uma boa mãe, que não foi dito aqui em audiência. Pelo contrário, Leniel disse que eu era uma mãe ruim, uma mãe má. Que não foi dito isso no depoimento no dia que meu filho faleceu. No depoimento não consta que Jairinho tinha dito para ele fazer outro filho. Não consta nada disso. Sim. Leniel teria falado aqui no depoimento no dia, eu tô se perguntando. ofendeu. Se ele ficou ofendido, o Leniel, ele teria que ter falado aqui, no depoimento, porque isso aqui quando foi na consta como delegacia, verdade. A senhora, quando foi na delegacia, a senhora falou o que a senhora está falando aqui? Não, tanto que eu falei aqui, eu Então, apresentei tudo que eu tinha para falar, doutor Igor, eu falei aqui como eu já queria falar antes. Eu queria ter tido a oportunidade de falar antes, não só aqui. Mas eu tive a oportunidade de falar pelas cartas. De repente, não tudo, mas eu falei por parte nas cartas que eu escrevi enquanto eu estava com o Covid. Eu estava com acesso no braço, eu estourava os meus acessos no braço, de tanto que eu escrevia, para conseguir mandar para os meus advogados um depoimento que era verdadeiro. Então, assim, na sede policial, eu confesso aqui que eu menti em sede policial, que eu fui orientada, eu fui treinada para mentir o tempo inteiro. Isso eu confesso aqui, na audiência, na frente de todo mundo. Porque a senhora estaria no relacionamento abusivo, isso? Também, também. E aqui, eu não estou defendendo o Jairinho também, não quero que o senhor pense que eu estou defendendo alguém. Mas acredito que se o Jairinho tivesse falado isso, Leniel teria falado aqui no dia. E não foi falado. Em relação a senhora falou a respeito de alguns problemas em relação ao laudo. A senhora chegou a ver ou a senhora chegou a tomar conhecimento acho que é o BAN do filho da senhora? Espera aí. Prontuário médico. Sim, pode reproduzir, por favor. A senhora falou que o filho da senhora não teria nenhuma lesão. Sim, não ter. Não, eu falei sim, que ele tinha lesão. No braço, que eu vi as 8 injeções de adrenalina sendo colocadas no pulso direito, vi a lesão no braço esquerdo, que ele estava recebendo medicamento, vi arranhão no nariz, quando a sonda entrou, vi lesão na boca, quando foi feita a intubação, vi as manobras de ressuscitação, mas meu filho estava branco, sem roxo. Isso foi depois das manobras. A senhora sabe de algum motivo, assim, a respeito se os médicos que prestaram depoimentos aqui teriam algum motivo para falar a respeito de coisas que não aconteceram? Não, por quê? Porque aqui no prontuário médico, Sim. está aqui, abdômen alterado, distendido e depressível, lesões equimóticas. Isso depois de 2 horas de ressuscitação, né? Não na forma como ele chegou. Então o que está ali, o que os médicos relataram aqui é mentira. Não, o senhor que não está entendendo um laudo. Assim, o meu filho chegou... Presta atenção, doutor Igor, pelo amor de Deus. Calme-se, O Henri chegou no hospital sem mancha alguma. Isso todos viram. Os médicos viram, o Leniel viu, qualquer pessoa que se aproximou viu. Só que depois de 2 horas de ressuscitação em manobras e ampolas no braço, medicamento no outro, sonda, intubação, o senhor acha que o meu filho estaria da mesma forma como ele chegou? Não. Então, aquilo ali relata exatamente como meu filho saiu, não como meu filho entrou. Então, as médicas prestaram depoimentos aqui. Tem até aqui, ó, escrito, vou até ler para o falaram... senhor, que ao chegar no hospital, o declarante viu os médicos tentando reanimar a criança, o Henri, mas sem sucesso, que Henri veio a óbito às 5h42, que os médicos não souberam explicar o motivo do óbito, que disseram apenas que tentaram reanimá-lo e fizeram alguns procedimentos técnicos.
não houve nenhuma equimose, não houve mancha. Então os médicos estão mentindo. Ou o Leniel está mentindo, não sei, alguém está mentindo, né? Então Ou a senhora... o perito está mentindo, não sei quem fez esse ban, eu não conheço essa pessoa. Existe algum motivo, se existe algum motivo, se alguma coisa por trás disso tudo, para que várias pessoas venham aqui e mintam, como assim, é que o para senhor quer incriminar que eu a senhora, para fale, incriminar responda algo de alguém? Eu posso responder o que é do que me cabe, não do que cabe aos outros. Eu estou lendo aqui para o senhor que os médicos, vou repetir, não souberam explicar o motivo do óbito. Se ele tivesse mancha no corpo, já teria atestado maus tratos, certo? Isso é o que a senhora está dizendo. O que o senhor acha? Eu não acho nada, que a senhora tem que prestar depoimento. Eu assim. acho, já teria relatado nada. maus tratos, que disseram apenas que tentaram reanimá-lo e fizeram alguns procedimentos. Nem os médicos falaram nada. A senhora estava aqui quando as médicas prestaram Estava, depoimento? claro. A senhora ouviu Só eu a parte estava, que... o Jairinho não estava. A senhora viu a parte que as médicas falaram que ele tinha esse tipo de lesão e que, por isso, encaminharam, porque é uma causa desconhecida, porque eles não abriram o corpo do... Eu acho que o senhor está equivocado. E por isso que eles falaram para ir para o IML? Não, eu acho que o senhor está equivocado, porque a ida para o IML é quando não tem uma causa definida da morte. É isso, não há uma causa definida da morte. Não tinha uma causa definida. As médicas falaram que havia tanto que o laudo do equimoses IML diz laceração hepática, apuração contundente, a causa da morte, hemorragia interna. Aí vem um segundo laudo que diz, que eu também não estou contestando aquele laudo porque eu não sou perita. Aí vem um segundo laudo. Existia maus tratos crônicos ou não? Não. Existia, qual era o tempo que poderia causar a laceração hepática? De 24 a 48 horas antes. Aí depois vem um terceiro laudo, depois vem um quarto laudo, depois vem um quinto laudo, depois vem um sexto laudo feito a 44 dias depois do primeiro, sem a exumação do corpo do meu filho, coisa que não poderia acontecer. Se o senhor conversar com qualquer perito, porque eu conversei, porque eu quero saber o motivo da morte do meu filho. É meu filho. Quem quer saber a verdade sou eu. Tá. A senhora chegou em determinado momento que a senhora narrou a respeito de que o pessoal lá do Jairinho estaria colocando na cabeça da senhora que teria sido tudo culpa do Leniel. Sim. Que Leniel estaria por trás do laudo, que o Leniel iria fazer isso. Do laudo eu não falei, não. Eu falei que ele disse que eles estavam dizendo que no enterro o Jairinho se sentiu hostilizado, que tinham pessoas fotografando ele. Eu lembro que o Jairinho comentou isso, que tinham pessoas fotografando ele, que ele que estava enviando as notícias para repórteres e por isso estava sendo colocado na mídia, mas hoje eu sei que não, né? Hoje eu tenho conhecimento que não. E o que mais que o senhor perguntou para eu responder? Se o Leniel teria mentido? Eu perguntei se, com essa narrativa das pessoas em termos de construção, de que o Leniel estaria de uma forma maldosa. Querendo... Não, mas eu sei que não está. Mas naquela época eu achava que sim. Naquela época, sim. Sim. A senhora em nenhum momento desconfiou que poderia ter algo em relação ao Jairo nessa situação? Não achei. Porque eu acreditava realmente, fielmente, que tinha sido um acidente doméstico. E eu achava que isso tudo estava se tornando um circo diante da morte do meu filho. As pessoas não estavam tendo respeito pelo luto que eu poderia sentir, que eu não era só eu, era eu, a minha família, era a família do Leniel, era o Leniel. Então, isso tudo estava sendo engolido, era como se fosse uma bola de neve, terreno abaixo. Então, assim, eu não percebi que era uma construção, né? Que foi uma construção, que eu só vi isso, infelizmente, eu só enxerguei isso depois, mas foi uma construção realmente deles. A senhora, em determinado momento aqui, falou que... e falou até que o advogado teria dado inúmeras tarefas para a senhora buscar isso, busca, acho que era o prontuário médico do seu filho, busca outro tipo de documentações.
A senhora já tinha visto o laudo e ação contundente, né? A senhora falou Sim, até que não sabia até que eu não sabia era. o que era, A senhora não exatamente. procurou também buscar o que seria isso? Não, na mesma hora eu fiquei sabendo, tive que perguntar o que era. Até o Leniel, foi o Leniel que me respondeu no dia do IML da morte do meu filho, que a ação contundente seria provocada por um soco ou por um chute, por algo que vinha de fora para dentro. Eu acho que foi o Leniel ou o Sigmar, se eu não me engano, no dia da morte do E na falecimento do meu concepção filho. da senhora, isso não seria algo esquisito em relação à morte da... Então, eu não enxerguei como algo esquisito, primeiro porque todo laudo é esquisito, né? Todo laudo. Começa assim, criança vindo do hospital Lourenço Jorge. Meu filho nunca passou pelo Lourenço Jorge. Trajando fraldas. Eu vi o meu filho saindo com lençol, ele não estava de fralda. Com íris castanha, meu filho não tinha olhos castanhos, meu filho tinha olhos azuis. Então, assim, desde o início, o laudo já era um absurdo. Eu já achava, minha cabeça já estava achando, em nenhum momento eu achei que era meu filho que estava ali. Eu achei que aquele laudo fosse até de outra criança. Isso eu tenho até em mensagem para uma prima minha, eu falando, eu preciso ir até o Lourenço Jorge para ver se eu consigo descobrir se alguma criança da idade do Henri Parecida faleceu nesse dia, porque é um laudo de outra criança. Eu achava que era um laudo de outra criança, que nem era do meu próprio filho. Entendeu? A senhora chegou num determinado momento aqui, a senhora narrou que tomou conhecimento de que o Jairo estaria acordado, e a senhora teria ligado para o Jairo e perguntado ele a respeito da... Falou, pô, se só você estava acordado, assim, acho que a senhora chegou e falou que já suspeitou que ele teria matado o seu filho. Porque uma prima minha me mandou uma reportagem dizendo que a Débora, ex-namorada ou ex-amante dele, enfim, não sei o que é, ele teria quebrado o fêmur do filho dela. Era Então, essa reportagem. então, E que eu não tinha o acesso ao depoimento, que eu acho que ela não comentou isso em sede policial. Eu acho que foi, se eu não me engano, foi uma reportagem que ela deu em algum veículo de comunicação. Não lembro direito. Acho que foi um veículo de comunicação. E mesmo a senhora achando que o Jairo poderia ter matado o filho da senhora continuou com o Jairo? Não, aí o que eu fiz? Liguei para o inspetor de polícia, na mesma hora, usei o telefone residencial do meu pai, que eu tenho também como provar, tem como pedir também a quebra do sigilo do telefone para ouvir o que eu falei, e eu perguntei se aquilo era verdade, né? Porque no depoimento dela em delegacia, não falava nada daquilo. Então, eu não tinha conhecimento, assim, eu não tinha elemento concreto de se aquilo era verdade ou não. Então, eu liguei para o inspetor de polícia para saber se ele podia me dar a verdade, se ele podia me fornecer a informação que eu estava querendo. E o inspetor de polícia falou que não, que eu tinha que ir em sede policial. Me arrumei toda correndo. Quando eu ia sair de casa, o Jairinho chegou. Ou seja, ele teve alguma informação de que eu tinha ligado para a delegacia, porque foi cerca assim, de 5 minutos, 6 minutos, eu não lembro direito ao certo, mas foi muito rápido. Deu acabar a ligação para a delegacia e o Jairinho chegar e começar a me controlar de novo, falando que não, eu estava errado. Ele sabe o que ele fez, doutor Igor? Acho que eu não falei isso aqui. Vou falar agora. Ele pegou a minha Bíblia, ele botou a minha Bíblia em cima da mão dele e falou assim, eu juro que Deus me castigue se eu estiver falando mentira. Eu juro pelos meus 3 filhos mortos que eu nunca fiz nada com seu filho. Ele falou isso, exatamente isso. Eu juro pelos meus 3 filhos mortos que eu nunca fiz nada ao seu filho. Então, se ele fez, ele está matando os 3 filhos. Né? Eu acredito em Deus e sou temente a Deus. Então, deixa eu me perguntar uma coisa, senhora. A senhora era agredida por ele. Não era agredida sequencialmente, sim, né? Foi a senhora alguns episódios, 3 episódios. A senhora era ameaçada por ele. Que tipo de ameaça? A senhora chegou a narrar aqui que a família dele seria influente em relação a muita coisa, que ele poderia fazer algo em relação até o Leniel. Pode prejudicá-lo. A senhora narrou inúmeras circunstâncias Não ali de foram ameaça. inúmeras, foram poucas. A senhora falou que era dopada por ele, que a senhora pegou em determinado momento ele macerando, exatamente. A senhora tomou conhecimento de que ele, isso pela imprensa que a senhora falou, de que ele teria um comportamento em relação a crianças de outros tipos de agressões,
o seu filho já havia narrado para a senhora a respeito dessa situação toda. Mesmo assim, a senhora acreditou porque ele botou a mão na Bíblia? Não, não foi por isso, claro que não. Não tinha elemento nenhum concreto. Até Isso então, não era elemento concreto para a senhora? Para o senhor é? Claro que não, não existe elemento. Até hoje a gente não sabe o que aconteceu. Até hoje a gente não sabe o que aconteceu. A gente está aqui estudando, tentando descobrir a verdade. É o que eu também busco, doutor Igor. Eu não busco nada contrário, não. Eu busco a verdade até hoje. Isso grita dentro do meu coração. Sim, assim, e a senhora mesmo com essa desconfiança a respeito de uma situação de que o Jairo poderia ser o causador da morte do seu filho. Eu não sei, até porque o laudo também diz que de 24 a 40... Deixa eu terminar. É só para não perder o... Sim, Me permite, por favor, seja tudo bem, gentil. Tudo bem. Então, assim, até o laudo diz que poderia ser de 24 a 48 horas antes. E em nenhum momento eu falo que foi o Leniel, porque eu não acredito que tenha sido. Então, o laudo diz também que poderia ter sido causada uma laceração hepática de 24 a 48 horas antes do Henri estar comigo. E ele estava com o pai. Isso, para mim, também não é um elemento concreto, mas um perito disse isso na folha do laudo. Deixa eu perguntar, assim, o que eu falei é um histórico, todo um histórico. Sim, o Leniel batia na senhora? Graças a Deus, não. O Leniel foi... batia no filho da senhora? Deixa eu acabar. O Leniel foi uma pessoa respeitosa comigo. Sim. Infelizmente, nosso casamento não deu certo por N motivos. Ele era um bom pai. Isso eu nunca neguei, nunca falei. Depois que nós nos separamos, nós tivemos uma relação melhor do que quando a gente tinha antes, que a gente começou a conseguir conversar. Ele voltou para a igreja, ele entrou para a igreja, ele começou a fazer, acho que psicóloga, se eu não me engano, eu também fazia psicóloga na época. Então, assim, o Leniel, eu tenho outras queixas do Leniel que não vêm ao caso, porque não cabe ao processo, em relação ao matrimônio, né? Em relação à gestação solitária que eu tive, em relação a diversas atitudes que ele tinha sozinho, quando ele determinava alguma coisa, de compra e venda dos terrenos, que ele também deveria ter feito repasse para mim quando a gente separou, dos aluguéis que ele não fez. Enfim, até hoje ele não fez, mas eu tenho um contrato também na minha casa, vou pedir para anexar no processo. Então, assim, Leniel sempre foi uma pessoa boa. Leniel vem de uma família também que eu conheço, a mãe dele, conheço o pai dele. O pai dele é uma pessoa maravilhosa, a mãe dele é uma pessoa maravilhosa. Eu conheço toda a família dele, já fomos em diversos eventos, a gente se encontrava mais em eventos, né? A gente não era de frequentar as casas. A tia Nailza dele ia até a nossa casa, porque ela foi madrinha do meu filho, uma madrinha assim, que a gente não batizou o meu filho na igreja católica, mas ele foi apresentado na igreja evangélica. Então, a gente pediu que a tia Nailza e o tio Paulo fossem, que eram tios dele, que eu considerava também como meus, que fossem os padrinhos do Henri. Então, assim, a família dele fez, até na época que eu estava grávida, fez um chá de bebê surpresa para mim, foi na casa da avó dele, que faz aniversário no mesmo dia que ele. Então, assim, eu não tenho do que falar do Leniel como pai, eu tenho do que falar como marido, que ele deixou a desejar comigo, entendeu? E, assim, infelizmente, ele foi ausente com o Henri por causa do trabalho, não foi por culpa dele. Eu era funcionária pública, eu tinha minha vida estabilizada. Ele não, ele podia ser mandado embora a qualquer momento. Então, ele tinha que fazer mais curso, ele tinha que fazer mestrado, ele tinha que fazer, se fosse 20 reuniões por dia, ele tinha que fazer. Era o trabalho dele, ele poderia ser mandado embora e eu não. Então, ele era uma pessoa boa. A senhora me permite, assim, porque eu estava falando, a senhora me interrompeu, a senhora foi para um outro lado, vou fazer a pergunta de novo para a senhora. Então, faça. A senhora estava contextualizando que o laudo, 12 horas, 48 horas, e mesmo assim eu não desconfio do Leniel. Não desconfio. Eu perguntei à senhora se havia algum relato de que o Leniel, se o Leniel, em algum momento, bateu na senhora, se o Leniel, em algum momento, bandou o filho da senhora, se o Leniel, em algum momento, ameaçou a senhora... Não, nunca houve. Leniel nunca fez isso. Porque a senhora fez uma contextualização aí em relação ao Leniel. Boa, né? Boa. Eu perguntei à senhora em relação a isso. Aí, voltando aqui. E, em determinado momento, a senhora falou que começou a desconfiar, falou, peraí,
pode ser que o Jairo tenha matado meu filho. Isso no final, perto de ser Sim. presa. A senhora, em algum momento, comunicou isso para o Leniel? Não, a gente não estava se falando mais. Ele já tinha, não sei se ele tinha bloqueado meu telefone, eu não conseguia falar com ele. Foi logo depois da morte do meu filho, que por um acaso, uma tia, acho que foi uma tia, ou foi, desculpa, foi uma tia ou um tio meu que, sem querer, tirou ele do grupo da família, e eu acho que ele ficou sentido, não sei o que aconteceu de fato, eu não lembro quem foi que tirou ele da família, mas eu acho que foi por um acidente na época, eu não sei se foi um primo, e eu acho que ele ficou sentido com a gente a partir desse momento, e a gente não se falou mais. A senhora, quando foi presa, a senhora estava com quem? Com Jairo. Mesmo a senhora já sabendo que ele possivelmente poderia ter matado o filho da senhora. E ele possivelmente poderia me matar também, né? De repente. Então, a senhora, sim, o filho da senhora tinha morrido. A senhora estava temendo pela vida da senhora? Claro, eu não sabia quem era ele, eu não sabia da conduta dele, eu estava desconfiando da conduta dele, mas eu não tinha plena certeza, como eu não tenho até hoje, nem o senhor, nem ninguém. A gente busca até hoje a verdade. A gente está buscando a verdade. Por isso que eu não me recuso a responder nenhuma pergunta que o senhor ou qualquer outra pessoa fizer, porque eu quero saber a verdade também. Só que eu acredito hoje que possa ter sido sim. Ou, não sei, se foi um acidente, não sei, eu não sei responder essa pergunta para o senhor. Infelizmente, eu não sei, eu gostaria de saber, sinceramente. Eu gostaria de ter essa resposta para mim, para minha família, para dar para minha família. Meu pai, doutor Igor, ele morreu, não sei se o senhor sabe, ele faleceu. Teve Covid, teve complicações de Covid, e ele desistiu de viver. Meu pai, ele se curou do Covid. Só que ele desistiu de viver porque ele falava que ele tinha que cuidar do Henri no céu. Então, assim, eu devo isso à memória do meu filho, eu devo isso à memória do meu pai, eu devo isso a mim. Eu fui a melhor mãe de verdade. Eu devo isso ao Leniel, eu devo isso à família do Leniel, eu devo isso para a minha família que acredita em mim, que vai me visitar todas de 15 em 15 dias no presídio. Minha família sofre também. Todo mundo sofre, não é só eu ou o Leniel, não. Tem muitas pessoas que sofrem e merecem a verdade. E é isso que a gente está buscando todo dia. É isso que eu tenho buscado, a verdade. A senhora pediu socorro a algum familiar da senhora? Eu comentei somente com a minha amiga, que não caberia aqui, porque seria informante, e ela ficou com medo de vir depor, de aparecer, porque o marido dela é policial, militar, e ela sabe, e a Érica Mamed, que era psicóloga, eu relatava para ela das agressões comigo. Por que as pessoas estão com medo? A senhora estava com medo? Assim, o que há em relação ao Jairo? Assim? Eu não posso dizer o que há em relação a ele, o senhor tem que perguntar isso a ele. A senhora tem medo, a senhora falou mas que tem eu não posso. O senhor quer o quê? Assim, qual tipo de medo que a senhora tem? Eu sou ameaçada até hoje dentro da cadeia. Por ele? Eu estou presa. É pelo Jairo? É pelo Leniel. Não é. Pelo Leniel não é. Bom, acredito que não seja. Quem tem maior controle em Bangu, quem conhece tudo que é policial em Bangu, só pode ser da família dele. Então, acredito que seja. Até hoje eu sou ameaçada dentro da cadeia. A senhora fez uma carta, é uma carta longa. Sim. E a senhora, na carta, a senhora narra que continuou assim, insistindo nesse relacionamento, porque isso traria algum tipo sim, a senhora queria estruturar uma família e um benefício ao seu filho. Assim, Você tem que ler essa parte da carta para mim, que eu não lembro disso. Porque já foi em abril, se eu não me engano, foi quando eu tive Covid. A senhora narrou aqui na carta o seguinte: eu vivia para o meu filho, trabalhava de casa de forma remota, mas com todas as desavenças entre eu e o Jairinho, por ciúme de tudo, conseguia ter uma estabilidade maior e aceitava e engolia os desafetos, pois finalmente conseguia proporcionar uma vida melhor para o Henri. Para o Henri, não para mim. Sim. O que seria essa vida melhor para o Henri? Ganhar R$3.000 a mais, foi o Jairinho que me indicou no TCM, né, no Tribunal de Contas, e eu pude,
com esse valor, pagar cursos que antes eu não podia pagar uma escola que era bem mais cara do que a anterior, se eu não me engano, a anterior dele custava R$ 450, ele foi para uma de R$ 3.187. Ele fazia todos os cursos que eu queria que meu filho fizesse, e com certeza beneficiou, porque o salário que eu ganhei a mais, que era 3.000 e pouco, que tem, acho que o senhor, não sei se o senhor tem acesso, acho que tem. A quebra do meu sigilo bancário está para todo mundo ver, está no processo. Então, eu consegui, sim, coloquei o Henri numa escola melhor, coloquei o Henri em cursos, coloquei o Henri fazia, acho que 4 ou 5 cursos, né? Capacitações, os cursinhos dele. Então, a vida melhor que a senhora está narrando... Não que o Leniel tem a não ver- desce, não Sim, estou sim. falando isso. A vida melhor que Até a senhora porque o tá- Leniel me proporcionava uma vida melhor, a mim, diretamente a mim. Mas, em relação ao meu filho, eu pude proporcionar ao meu filho, porque eu tive esse salário, essa diferença salarial, que não foi igual o delegado, quando chegou aqui, falou que tinha sido de 16, 18 mil, não sei se o senhor lembra, mas ele tinha falado que era 16, 18 mil, e com a quebra do meu sigilo bancário, dá para ver que foi R$ 3.000 a diferença. Era o valor da escola do meu filho. Então, eu consegui, sim, botar o Henri numa escola melhor, Então, fazer cursinho. Então, Lá em Bangu... Sim, Tá, claro. obrigada. Lá em Bangu não tinha escolinha de futebol para a idade do Henri, lá em Bangu não tinha escolinha de música, de teatro, isso tudo não tem, né, em Bangu. Isso eu pude proporcionar ele no bairro lá da Barra da Tijuca, que existem mais cursos, mais melhorias, enfim, tudo era melhor, né? Então, a vida melhor que a senhora está dizendo, ela adveio dessa questão Do meu financeira. trabalho. Da questão financeira. Do meu trabalho. Sim. Então, foi a questão financeira que a senhora falou, Sim, que veio a vida dos melhor. 3.000 e poucos reais a mais que eu comecei a receber. Mesmo com... mesmo com essas situações de agressões, ele sendo extremamente violento Ele não era no extremamente... Não coloque relacionamento- palavras na minha boca que eu não disse, Sim, doutor claro, Igor. claro. Então, você modifique, por favor. Se ele era Sim. violento em determinados momentos, era Em isso? determinados momentos. Então, essa oscilação de humor E eu não era repentina- espancada, né? Eu não era espancada. Ele me enforcava, ele me enforcou uma vez, sim, ele me enforcou em Era outra. normal isso para a senhora? Claro que não, né? Para mim não é normal, mas foi como eu disse, quando você está dentro de um relacionamento abusivo, você não percebe, você não sabe que você está vivendo aquilo. Você não consegue enxergar como o senhor tem os olhos de enxergar hoje, como se a gente estivesse analisando um papel. Aqui eu estou analisando que a Monique teve um relacionamento. Isso eu coloquei na carta. Eu não sabia que eu estava tendo um relacionamento abusivo. Quando eu comecei a escrever, eu acho que isso também está nas cartas. Quando eu comecei a relatar, a escrever tudo que eu vivia, que eu comecei a perceber, ter a percepção do que eu realmente vivia. Eu não tinha nem essa percepção. É uma coisa assim tão louca que você não consegue ter percepção. Só quando você coloca no papel. Eu comecei a escrever, eu falei, meu Deus, olha só. Foi quando eu comecei a ver que eu vivia um relacionamento abusivo, porque eu não sabia. Sim, a senhora está falando que a senhora não sabia. Não, a senhora você não atualmente consegue tem algum enxergar. problema mental? Claro que não. Nenhum problema mental. Por quê? Não, assim, em relação a essa situação que a senhora está narrando, a senhora não tem nenhum problema mental? em Nenhum, relação- claro que não. Tem uma situação de uma narrativa aqui, que é da Leila Rosângela, Sim. falando que o Henri tomava remédios para ansiedade. Quem receitava esse remédio? De onde que veio isso? Bem, o Henri não tomava remédio para ansiedade, ele tomava um floral só. 3 vezes ao dia, acho que eram 3 gotinhas. Vende na farmácia, não precisa de receita médica. Mas quem que receitou isso? Assim, de onde saiu isso? Foi o primo dele, o Davi, que mora em Vitória da Conquista, toma esse floral para ansiedade. E ele ia na O Leniel bolsinha. sabia disso? Ele ia na bolsinha dos remédios junto com o Leniel. Então, Leniel nunca falou? sim, Ele, tô perguntando ele à passava. senhora. Ele tomava vitamina. O Henri tomava o floral, 3 vezes ao dia, 3 gotas. O Henri tomava Cebion, vitamina C. E eu acho que vitamina C, vitamina. E tinha um outro remédio que ele tomava quando faltava apetite, que eu acho que era... Agora eu não me recordo o nome. Ele era diagnosticado psicologicamente com ansiedade? Não, claro que não, até porque é um floral, né?
Floral não precisa de receita médica, doutor Igor. Você me explica o que é Eu um não floral. sou médica, mas um floral vem de planta. Nem eu Floral sou médico, a senhora vem me de explica por que planta. não precisa de receita médica. Porque vem de planta. Não Sim, é, mas não é, é uma- controlado, não tem nada a ver. Sim, é uma planta ele ia que junto. é usado para ansiedade. E mas, ele assim, ia tinha junto. esse... Presta atenção, doutor Igor. E ele ia Ah, junto sim, eu tô com os prestando atenção. remedinhos que quando ele ia para o final de semana com o pai. O Leniel tinha conhecimento do remédio. Ele saberia explicar para o senhor se o senhor tivesse perguntado para ele também. Ele vai prestar depoimento aqui, ele vai falar sobre isso e outras situações. Leniel, não estou falando do Jairinho, não. E ele já prestou depoimento, assim, eu estou perguntando à senhora. Não, então, estou respondendo para o senhor. Não tinha nenhum tipo de diagnóstico em relação à ansiedade, assim, psicologicamente estruturado. Não. Tá, era isso que eu queria saber. Houve um relato aqui, eu não me recordo especificamente de quem era. Tu lembra, Márcio, de quem era? Se foi da assessora do Jairo, qual o nome dela? Cristiane. Que, assim, dentro do carro, houve um diálogo que a senhora, que ela reverteria, acho que isso, a senhora pediu para o Jairinho reverter a vasectomia, que a senhora queria ter um filho com o Isso Jairinho. foram as palavras dela, não foram minhas palavras. Então, isso não aconteceu. Não, senhor. Tem, assim, a senhora sabe em relação a algum motivo para que ela tenha falado algo nesse sentido? Assim? Talvez porque ela Eu estou fosse perguntando assessora se ela dele. sabe, não estou Não, eu estou perguntando se respondendo, existe. doutor Igor, presta atenção em mim. Sim, mas o seu advogado está interrompendo, tudo bem, pode... Em relação a ela, eu não sei, mas ela trabalhava para ele, ela era assessora dele. Então, ela veio aqui como testemunha de defesa dele, não foi minha testemunha de defesa. Então, se ela veio defender alguém, ela veio defender ele, não a mim. Quero não, muito obrigada. Em algum momento, o Henry falou para a senhora que ele teria sido empurrado da cama? Sim, ele falou que ele tinha sido empurrado da cama pelo Jairinho, eu falei isso aqui hoje, e que E a senhora- depois escorregou, deixa eu acabar de falar, e que depois escorregou e bateu o joelho no chão. Nesse momento, eu perguntei para ele, Henri, você escorregou e caiu no chão? Aí ele falou, sim, mamãe, eu escorreguei e caí do chão. Eu já respondi essa pergunta para o promotor. Assim, só para lembrar, esse episódio foi no episódio que ele estava trancado? Nos 3 minutos no quarto, que o senhor reiterou. A senhora depois levou ele para o médico, né? Levei, ele não falou que tinha sido empurrado, ele falou que escorregou da cama, ele falou para pediatra, de um hospital que eu não conheço a pediatra, foi um hospital de emergência lá em Realengo, Real Dó. Senhora, essa psicóloga que Érica senhora- Mamed, Isso. Ela foi indicada por quem? pela Tainá, que fazia psicologia, e ela disse que a professora dela era muito amiga dessa Érica Mamed, que era uma ótima profissional, especializada em criança, me cobrou R$700, quem pagava era eu, sozinha, e ela atendia no bairro de ela atendia no Parque Leopoldina, numa igreja batista. O Leniel chegou a falar... A senhora chegou a conversar com ela, o Leniel? Leniel conheceu Henry. ela. O Henry chegou nas sessões, chegou a haver algum tipo de diálogo a respeito dessas violências? Não, pelo contrário. A primeira sessão, o Leniel estava junto, o Henry não queria entrar para a psicóloga sozinho, e aí ela permitiu que um de nós dois entrássemos, que o Henry escolhesse quem queria que ele entrasse. Ele me escolheu e eu entrei dentro da sessão. Ela fechou a porta, deixou o Henry explorar toda a sala. Tinha uma parte com massinha, que ele fez alguns desenhos, teve uma outra parte com brinquedos de montar,
e teve uma parte com marionetes, que eram bonequinhos de pano. Nessa parte, o Henri tinha que contar uma história até. Eu acho que o Henri só falou do Jairinho na última sessão, que a mamãe morava com um tio chamado Jairinho, só. Mas na primeira sessão, o Leniel estava até do lado de fora, que ele não entrou. E o Henri começou a contar uma história. Ele pegou a primeira marionete, aí falou assim, essa daqui é a mamãe. Aí botou a mamãe lá em pé, na frente da caixa. Esse aqui quem é? A vovó. Aí botou a vovó. Pegou o vovô, botou em pé, pegou o tio Brian, botou. Pegou uma cachorrinha e falou, Olívia. Aí tinha um gatinho, ele falou, esse aqui não está na nossa história, porque a gente não tem gato. E aí ficou um boneco dentro da caixa, que no caso era o pai. Só que o pai usava óculos, né? Aí o pai ficou dentro da caixa. Aí o Henri começou a contar a história, né? A mamãe e a vovó, todo mundo na casa de Bangu, todo mundo era feliz na casa de Bangu, a Olívia corria pelo quintal, fazia bagunça, às vezes mordia ele, às vezes ele mordia a orelha da Olívia, que Henri mordia também a orelha da Olívia. E ela também brincando, né? E aí, teve uma hora que a Érica Mamed falou assim, e esse personagem aqui? Tirou da caixa. E era o pai. O Henri chegou e falou assim, esse é o meu pai, só que esse é um bandido. Ele foi para o espaço, explodiu e morreu. Acabou o pai na história. O pai acabou. Aí eu falei, caramba, filho, por que meu filho associou o Leniel a um bandido que foi para o espaço, morreu e acabou? Aí eu falei para o Leniel, na frente da minha mãe, quando a gente chegou em casa, porque o Henri fazia primeiro a sessão de 1 hora, e depois a minha mãe vinha, veio buscar o Henri e o Leniel, e depois quem fazia o atendimento era eu. Quando eu cheguei em casa, nós conversamos, eu, Leniel e minha mãe. Leniel, com certeza, se lembra desse episódio. E eu falei, Leniel, a Érica disse que, né, conversou comigo e falou que o Henri, né, associou você a um bandido, talvez por causa do óculos, que o Leniel não usava o óculos, mas era aquele óculos quadradão, preto, no bonequinho de feltro. E ela não tinha entendido, o problema não era a questão de ser bandido. O Henri acho que associou por causa daquela máscara de bandido. Ele não associou o pai ao bandido. Só que ela não tinha entendido por que o pai tinha explodido e acabado e morreu da história, saiu da história. E continuou, eu, a minha mãe, o meu pai, o meu irmão e a Olívia, só. Então, assim, ele não relatou nada. A única coisa de estranho que aconteceu, que ela queria saber, era em relação por que o Henri tinha pego o boneco, não por causa da associação ao bandido, mas que tinha levado para o espaço, tinha explodido e tinha voltado. Acabou o Leniel na história. Então, assim, o único relato estranho dela foi esse. E ela falou para a senhora que ela achou estranho do Henri tirar o Leniel da história, colocar o Leniel em outro planeta, explodir e sair da história, que ela não entendeu. A senhora falou também que se consultava com ela depois do... Depois, era uma hora... A senhora chegou a narrar isso esses relatos de que a senhora era agredida? Tudo eu falava para ela. Em relação a essa questão tudo eu falava para ela. Das prováveis agressões em relação ao Henri, a senhora também falou isso para ela? Então, eu já repeti isso aqui, doutor Igor. Eu não sabia que o Jairinho agredia criança. Se eu soubesse, eu não estava com ele. Não, assim, eu não estou falando que a senhora então, eu não tinha como falar isso para ela. Estou falando em relação ele não agredia. Do abraço apertado. Do abraço apertado foi falado para o pai, não foi falado para mim. Presta atenção, doutor Igor. Sim, do abraço apertado, ele foi falado para o pai. O pai resolveu com o Jairinho da mesma forma que naquele único episódio que eu estava na cozinha, eu resolvi com o Jairinho também. Foi a mesma coisa. No dia do print, que você tem os prints que nós lemos aqui juntos, sim, claro. Eu mandei todos os... O Leniel até falou assim, os prints do celular da Monique foram apagados. Não, esses prints estavam no meu telefone. Não foram apagados do meu telefone, estavam no meu telefone. Porque eu enviei para a pediatra. Obrigada. Porque eu enviei para a psicóloga, para a Érica Mamed, e eu enviei para a Leila Rosângela. Eu perguntei para a Érica, o que eu faço? E ela não me respondeu, ela leu e não me respondeu. Porque eu também pedi uma orientação para ela. A psicóloga não falou nada? Não respondeu. Não respondeu. Senhora, e depois eu pedi um laudo para ela, que eu acho que consta no processo, não sei se o senhor
Consta no processo o laudo da psicóloga, da Érica Mamed? Eu acho que consta no laudo, doutor Igor, um laudo dela relatando que ele só fala do doutor Jairinho, né, do tio Jairinho, na última sessão, mas se referindo como namorado da mamãe, só. Não relata nada. E essa psicóloga teria sido indicada por uma professora da Tainá. E a Tainá teria ligação com Que a com o Tainá Jairo. fazia faculdade de psicologia. E ela teria ligação com o Jairo. Sim, teria. Mesmo com essa situação toda, O Leniel até arrumou uma outra psicóloga. Ele arrumou pelo plano de saúde. Ele o Henry pesquisou. chegou aí nessa Não, psicóloga? porque ficava em Madureira. E ficava Por que que muito o Leniel, distante. Por que que o Leniel arrumou outra psicóloga? Eu pedi para ele, antes de levar ele na Érica, eu falei, Leniel, pesquisa no plano de saúde, que só ele que tinha acesso ao aplicativo do plano de saúde. Então, eu pedi para ele, Leniel, procura um psicólogo para eu levar, porque eu achava que o problema todo assim, que estava tendo é que o Henri não estava conseguindo se adaptar ao término do casamento. Eu achava, né? Na minha cabeça era isso. Então, eu pedi ajuda ao Leniel. A gente tinha um bom relacionamento depois que a gente terminou. Então, eu pedi que ele procurasse pelo plano de saúde. E ele procurou e só achou uma, que ficava localizada no bairro de Madureira. Só que ele trabalhava durante a semana. E quem tinha que levar era eu. Só que eu também trabalhava durante a semana. Então, assim, para mim, era muito mais fácil levar em algum lugar que fosse caminho, né, que eu pudesse, até porque eu não conheço Madureira, eu não sei andar em Madureira, acho que se eu fosse eu ia ficar perdida. Então, um bairro que eu conhecia já, que era em Bangu, que era um bairro onde meus pais moram. Eu procurei na Barra, procurei, eu acho que no Recreio, que ficava próximo da casa dele, mas eu não achei nenhuma psicóloga que fosse especialista em criança, que trabalhasse com criança. Eu só achei psicólogas para adultos. E essa foi a única que eu encontrei. Eu não lembro também se a do Leniel de Madureira era especialista em criança. A Érica era, ela tinha especialização. Ela só trabalhava com crianças e eu que pedi para ela me atender depois, porque eu queria também ter um feedback das sessões do Henri. Eu não queria que fosse aquela sessão que a pessoa, a criança, fica um ano, que é o que a gente imagina, né? Fica um ano e não sabe a resposta. O que ela falou a respeito dessa situação que aconteceu quando a senhora estava com ela? Que eu tinha que ter mais amor próprio, que eu tinha que tentar me descobrir como mulher. Não, em relação ao Henri, assim. Em relação a mim. Sim. A senhora depois quis ter um feedback que a senhora teve uma consulta com ele. Sim. A senhora encaminhou print para ela. A senhora narrou inúmeros episódios. Não, e ele foi até ela, ele teve outras consultas, ele teve até a última semana. O que ela falou a respeito desses relatos? Que o Henri não comentou nada, que ela perguntou, que ela pediu para que ele fizesse desenhos, que ela pediu para que ele usasse a massinha, pediu para usar o fantoche, e ele não relatou nada. E quando a senhora relatou, o que ela falou? Quando eu mandei para ela, ela não me respondeu. Aí, depois, eu mandei para a pediatra dele, e eu falei assim, o que você acha? E ela falou assim, olha, eu aconselho que você coloque as consultas 2 vezes na semana. E aí eu pedi para a Érica Mamed que as consultas fossem feitas 2 vezes na semana. Só que ela também não me respondeu na hora, e depois ela falou assim, Monique, eu tenho que ver na minha agenda, porque é um espaço cedido pela igreja, não era um consultório fixo dela, que ela até tinha um consultório, mas pela pandemia fechou. Não lembro o motivo, ela dividia a sala com outra pessoa. E ela estava num espaço cedido pela igreja dela, que era uma igreja batista no Parque Leopoldina. Essa situação que a senhora narrou, e ela não teve nenhum tipo de feedback em relação a isso. No momento, assim, a senhora não pensou, pô, isso é estranho? Não, porque eu achei que ela é profissional, eu não sou, né, profissional nesse assunto de psicologia. Estudei, acho que psicologia 2 períodos na faculdade só, não lembro de ter... Não me aprofundei, claro. Então, assim, ela saberia dizer para mim. E quando eu pedi as 2 vezes na semana, era justamente para isso, para a gente tentar achar uma resposta. Até porque eu queria ajudar o meu filho. A senhora falou que eles estavam tentando, de todas as formas, envolver a senhora, estavam tentando tirar determinadas situações do conhecimento da senhora, isso posteriormente. Não, isso tem prova, vai para as alegações finais. Essa situação da psicóloga, assim, a psicóloga, a senhora narrar um episódio de violência,
Assim, o Henry está indo com ela. A senhora perguntar Então, a não ela... era um assim, elemento concreto, até porque foi como eu disse para o senhor. Se eu levei o Henry no dia seguinte no hospital, a enfermeira da triagem não falou nada, a médica pediatra não falou nada, o radiologista que fez o raio-x também não falou nada, viu meu filho pelado, não tinha marca nenhuma, não tem elemento concreto. Quando o Jairo... Eu vou enforcou- chegar vamos supor, eu vou chegar numa delegacia e vou falar assim, olha, eu acho que aconteceu, mas eu não tenho certeza, porque a porta estava fechada, ele ficou 3 minutos no quarto, mas saiu. Teve choro? Não. E, assim, não era elemento concreto. Tem pergunta, Márcio? Por agora, eu encerro. Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.